Dando início a uma nova história. A transformação de Jacira. A tarde morria lentamente e Jacira olhou desanimada para a extensa fila à sua frente. Tinha vontade de chegar em casa, tomar um banho, deixar-se ficar sem fazer nada. Estava cansada também de obedecer, de fazer coisas das quais não gostava, de trabalhar por obrigação, viver a rotina de sua vida sem graça e sem objetivos. A culpa era da pobreza, que não lhe permitia usufruir as coisas boas da vida. Tudo era difícil. Trincou os dentes com raiva e colocou-se no fim da fila. Sabia que naquela linha havia poucos ônibus e, por certo, ficaria quase 1 hora esperando. Se ela houvesse nascido em uma família de melhores condições financeiras, não teria de passar por tudo isso. Percebia que, para os bairros mais elegantes, os ônibus, além de melhores, eram mais frequentes. Irritada, sentiu um gosto amargo na boca e uma leve dor de cabeça a incomodou. O primeiro ônibus chegou, a fila andou um pouco, porém ela não conseguiu embarcar. Teria de esperar pelo segundo. Quase meia hora e o ônibus não chegava. Vida de pobre. Se ao menos tivesse encontrado um marido com quem dividir os problemas e as despesas, talvez sua vida tivesse se tornado melhor. Aos 38 anos, nunca havia tido um namorado. Os poucos homens que se interessaram por ela eram tão pobres quanto ela. De que lhe adiantaria casar e continuar a ter uma vida miserável como sempre tivera? Colocar no mundo crianças sem chance de serem felizes seria um crime ainda maior. Conformara-se em viver com a família. Neto, seu irmão mais velho, saíra de casa, fora para o Rio de Janeiro tentar a sorte e nunca mais voltara. De vez em quando, escrevia para a mãe dizendo que estava trabalhando em hotel, mas como ganhava pouco, não tinha como ajudar a família. Jair, outro irmão, mais novo 2 anos do que ela, ao contrário de Neto, fora embora para o Rio Grande do Sul e havia mais de 10 anos não mandava notícias. Às vezes, ela pensava que talvez ele tivesse morrido por lá. Sua mãe não se conformava em não saber nada sobre ele e, quando se lembrava disso, ficava chorando pelos cantos, de cara amarrada, sem falar com ninguém. Se ela se queixasse, o marido ficava nervoso, brigava, culpando-a pelo filho nunca mais tê-los procurado. Enquanto Aristides manteve o emprego na montadora de automóveis, apesar de ganhar pouco, viviam melhor. Tudo ficou pior quando ele foi mandado embora e não conseguiu mais trabalho. Finalmente, o ônibus apareceu e ela conseguiu subir, mas não havia lugar para se sentar. Ficou em pé, sentia as pernas doerem, a bolsa pesava, mas era melhor seguir assim do que esperar mais tempo na fila onde ficaria em pé do mesmo jeito. O ônibus lotado não lhe permitia movimentar-se. Suas costas doíam e as pernas tentavam manter o equilíbrio. O ar viciado e o cheiro de suor a incomodavam. De vez em quando, alguém lá de trás queria passar para descer e apertava as pessoas para abrir o caminho. Por fim, um rapaz desceu e ela conseguiu sentar-se, pelo menos isso. Do seu lado, um homem robusto suava, apesar do vento que entrava pela janela que ele abrira. O ar que entrava trouxe-lhe certo alívio. 10 minutos depois deu sinal para o ônibus parar, levantou-se e tentou passar. O ônibus começou a andar e ela, aflita, gritou: "Desce!" A brecada forte a jogou em cima de uma mulher que a olhou enraivecida. "Desculpe", murmurou ela. Ao passar pelo motorista, não se conteve. "Não pode esperar os passageiros descerem? Para que tanta pressa?" "Desce logo, Dona Maria", resmungou ele. Mal Jacira tirou o pé do degrau, o ônibus começou a andar e ela quase caiu. Foi amparada por um homem que estava parado no ponto. Jacira sentiu um perfume gostoso e, assim que conseguiu equilibrar-se, olhou para ele. Homem alto, bonito, muito bem vestido, cheiroso, olhava-a sorrindo e lhe perguntou amavelmente: "Você se machucou?" Jacira sentiu uma raiva surda, imensa, e não conseguiu segurar o pranto. As lágrimas desceram pelo seu rosto e ela soluçava sem parar. O homem a olhava surpreendido. "O que aconteceu? Por que está chorando deste jeito?" Vendo que ela continuava chorando e que as pessoas em volta olhavam desconfiadas, ele segurou o braço dela, dizendo: "Acalme-se, venha, vamos conversar." Apanhou a bolsa dela que estava no chão e começou a andar, levando-a pelo braço. Jacira deixou-se conduzir docilmente. Não estava em condições de refletir. Um pouco adiante, havia uma pequena praça e ele a levou até lá, fazendo-a sentar-se em um banco e sentando-se a seu lado. Aos poucos, Jacira foi se acalmando. Ele tirou um lenço do bolso e ofereceu a ela, que, envergonhada, apanhou e enxugou os olhos. Depois, ainda estremecendo de vez em quando, Jacira disse: "Desculpe, não consegui me controlar. Há momentos na vida em que não conseguimos nos segurar. O senhor foi muito gentil, estou envergonhada, não costumo perder o controle desse jeito. Sente-se melhor?"
Era um homem bonito, de classe, muito diferente dos homens que residiam naquele bairro. Já passou, obrigada. Ela fez menção de levantar-se, porém ele colocou a mão sobre o seu braço, dizendo: descanse, espera um pouco mais. Eu preciso ir, minha mãe fica preocupada quando eu demoro para chegar. Você se machucou ao descer do ônibus? Por essa razão estava chorando? Não, eu estava chorando de raiva. O senhor tem boa aparência, é elegante e não deve saber como é vida de pobre. Vida de pobre pode ser muito boa. Jacira enrubesceu ao responder. Está se vendo que não sabe nada sobre isso. Deve ter tido sorte na vida. Dá para perceber que é uma pessoa fina que nunca soube o que é ser pobre. A revolta não vai ajudá-la a melhorar sua vida. É fácil falar. Você não diria o mesmo se estivesse em meu lugar. Você não me conhece, não, mas dá para notar que é um privilegiado, uma pessoa que teve mais sorte do que eu. É isso que me enraivece. Porque alguns têm tudo enquanto outros nada. Porque alguns são bonitos, ricos, enquanto outros são condenados à miséria e ao sofrimento. Estou cansada. Odeio minha vida, minha pobreza, porque tudo me tem sido negado. Porque tenho de trabalhar naquele lugar horrível, obedecer pessoas desagradáveis e no fim do mês não ter dinheiro para comprar nada. Ela fez uma pausa enquanto ele a olhava pensativo e continuou. Pode imaginar como é minha vida, sem dinheiro, sem amor, odiando cada dia e tendo de continuar assim? Nunca pensou em jogar tudo para o alto e escolher outro caminho onde pudesse fazer o que gosta? Ela olhou incrédula. É isso mesmo que eu gostaria de fazer, mas é impossível. Por quê? Porque com meu minguado salário, além de mim, sustento meus pais. Se eu deixar o emprego, do que iremos viver? Às vezes sinto raiva dos meus 2 irmãos. Eles saíram de casa e nunca mais voltaram. Deixaram tudo para mim. Como é o seu nome? Jacira. Eu me chamo Ernesto Vilares. Gostaria de conversar um pouco mais com você. Ela olhou desconfiada, porém a fisionomia dele estava calma. Para quê? Desde que começamos a conversar, você só se queixou. Acha que isso vai resolver os seus problemas? O que acha que posso fazer se tudo dá errado? Poderia tentar fazer alguma coisa melhor. Jacira meneou a cabeça negativamente. Acha que gosto de me queixar? Que faço isso por esporte? Ainda não entendeu que sou uma pessoa sem sorte para quem tudo dá errado? Isso não é verdade. Você é quem procura o lado pior de todas as coisas e assim acaba tendo o pior. É bom saber que as palavras têm força. Você está mergulhada na queixa e não percebe as oportunidades boas que a vida lhe dá. Eu nunca tive uma boa oportunidade. Só me acontecem coisas ruins. Sem dinheiro, sem amor, só faço obedecer. Em casa aos meus pais, no trabalho aos meus chefes. E quando é que você faz alguma coisa que lhe traz alegria? Acha que eu posso? Gosto de ouvir música, mas meu pai não me deixa ligar o rádio porque diz que o barulho lhe faz mal aos nervos. Não sai para passear com amigos? Não tenho amigos. A última amiga que arranjei, isso há mais de 10 anos, meu pai implicou e infernizou a vida de minha mãe, dizendo que se saíssemos juntas, ela iria acabar me perdendo. Ele não gosta que eu saia de casa para passear. Então essa amiga percebeu e nunca mais apareceu. Aí me conformei e nunca mais arranjei outra. Ele olhava penalizado, por fim disse: não sei como você aguenta essa situação. Agora entendo a crise que teve há pouco. Se continuar assim, vai chegar um momento em que não conseguirá trabalhar nem fazer mais nada. Você precisa reagir. Sinto que não estou mais aguentando mesmo. Mas reagir como? Não vejo saída. Já pensei até em acabar de uma vez com esta vida. Pois eu lhe digo que há saída e você poderá encontrá-la quando quiser. Sei que quer me consolar, mas não creio que consiga. Quer saber? Você, durante toda a sua vida, só pensou nos outros, em obedecer aos pais, em trabalhar para ajudar a família, mas para fazer isso esqueceu-se de si mesma. Deixou de lado a sua alegria, seu bem-estar, permitiu que os outros mandassem em sua vida. Quantos anos tem? 38. Você não é mais uma criança, é uma mulher, mas não se permitiu crescer, agir por si mesma, escolher o próprio caminho. Dentro de você é uma pessoa oprimida que não suporta mais continuar limitada, presa. O que posso fazer? Esqueça por um momento quem você é e diga: se você pudesse escolher, o que gostaria de fazer agora? Ela fechou os olhos e não respondeu logo. Seu rosto foi se transformando aos poucos, ficando distendido, e fundo suspiro saiu do seu peito. Eu gostaria de ir a um baile de formatura, vestir um vestido longo, estar num salão cheio de flores, à meia luz, dançando com um homem alto, bonito. Sempre sonhei em me formar, mas não pude continuar estudando. Mas você pode. É hora de pensar mais em você. Ela abriu os olhos e seu rosto contraiu-se novamente. É um sonho impossível. É um projeto que você pode realizar. Olhe, vou dar-lhe meu cartão. Eu posso ajudá-la a mudar sua vida para melhor. Como assim? Está me oferecendo um emprego? Não. Vou ensinar-lhe
como realizar seus sonhos. Aqui está o endereço, não é longe daqui. Mas eu chego tarde todos os dias. Pode ir à noite, se quiser, poderá ir amanhã mesmo. Estarei lá para explicar-lhe melhor. Ela segurou o cartão e colocou-o na bolsa. Depois levantou-se. Vou ver se dá para ir. Sente-se melhor? Sim. Desculpe a cena que eu fiz. Está tudo bem. Não deixe de ir. Estarei a esperando. Até amanhã. Até amanhã. Jacir estendeu a mão, que ele apertou e se foi rumo à sua casa. Não sabia se deveria ir àquele lugar. O que ele queria com ela? Por que a tratara com tanta atenção? Ela não tinha dinheiro, não era bonita. Estava claro que ele não estava interessado nela. Um homem tão fino, com tanta classe, tão agradável. Ela chegou em casa e encontrou a mãe de mau humor. Por que demorou tanto? Aconteceu alguma coisa? Seu pai já estava quase indo atrás de você. Não aconteceu nada. Foi a condução. O ônibus demorou. Deixei seu prato no forno. Coma e não se esqueça de lavar tudo. Deixei as panelas para você. Estou cansada. Não aguentava mais. Trabalhei o dia inteiro nesta casa. Depois, recolha a roupa do varal, porque já deve estar quase seca. Pode chover esta noite. Jacir olhou desanimada. Estava cansada. As pernas doíam e as costas pesavam como chumbo. Mas não retrucou. Lavou as mãos, foi à cozinha, apanhou o prato de comida no forno e colocou-o sobre a mesa. Arroz, feijão, ovo frito e 2 rodelas de tomate. Suspirou resignada. Não tinha ânimo para esquentar a comida. Havia 3 panelas sujas sobre o fogão e ela não queria sujar mais uma. Sentou-se, enquanto comia sem vontade, e lembrou-se das palavras daquele homem. Vou ensinar-lhe como realizar seus sonhos. Eu posso ajudá-la a mudar sua vida para melhor. Pois sim, pensou irônica. Ele não sabe nada sobre a vida. Bem vestido, cheiroso, elegante, um homem de sorte, com certeza nunca enfrentou os problemas que eu enfrento. A comida estava sem gosto e ela, depois de algumas garfadas, levantou-se, jogou o restante no lixo e procurou o avental para lavar a louça. A mãe não havia deixado apenas as panelas, mas os pratos, talheres, algumas xícaras, o que a fazia supor que havia naquela pia toda a louça utilizada durante o dia. Esquentou uma chaleira de água e começou a lavar. Enquanto fazia o trabalho, sentia que a dor nas costas a incomodava, mas não parou nem um minuto para descansar. Queria terminar logo para ir se deitar. Quando terminou a louça, limpou o fogão, guardou tudo, foi ao quintal e recolheu a roupa. Depois levou ao quartinho. Lá estava o cesto onde deveria colocá-la para passar. O que faria no sábado à tarde? Sua mãe deixava toda a roupa da semana para ela passar. É que ela se queixava de dores nos braços e Jacira preferia poupá-la. Enquanto dobrava a roupa para colocá-la no cesto, pois sua mãe exigia que fizesse isso com cuidado, Jacira tentava combater sua revolta, pensando que, pelo menos, ela conseguiria comprar a máquina de lavar roupa que ainda estava pagando a módicas prestações, o que lhe poupava o trabalho da lavagem. Quando terminou tudo, a casa estava às escuras. Seus pais já haviam se recolhido. Ela subiu para o quarto. Ao tirar a roupa, o cartão que o homem lhe dera caiu do seu bolso. Ela apanhou e leu. Depois pensou, vou jogar isso fora, ninguém dá nada de graça, esse homem deve estar querendo alguma coisa, talvez seja uma arapuca. Assim, colocou-o sobre a mesinha de cabeceira e suspirou resignada. Lavou-se e finalmente deitou-se. Estava tão cansada que não conseguiu dormir de pronto. No dia seguinte, tudo se repetiria igual ou pior do que naquele dia. Ela estava destinada a viver essa vida ruim e sem alegria. Isso não valia a pena. Sua mãe a ensinara a rezar antes de dormir. Ela, porém, havia muito deixar de fazê-lo. Para que rezar a um Deus que se esquecera dela? Sua vida estava traçada e não havia jeito de mudar nada. Seu destino era ficar assim, sofrendo, de mal com a vida. Dia a dia, a revolta que sentia no coração aumentava. O despertador tocou e Jacira, ainda meio atordoada, procurou o pino para fazê-lo parar. Depois lutou contra a vontade de dormir mais um pouco e levantou-se indo direto para o chuveiro. Na noite anterior, custara dormir e, quando conseguiu, teve um sono povoado de sonhos desagradáveis, de certa forma conhecidos. Quase sempre sonhava que estava em uma casa velha, havia alguém ruim querendo entrar e ela fechava as portas e janelas, mas de repente se dava conta de que havia uma aberta e nunca conseguia fechá-la. Acordava assustada, corpo dolorido, sentindo-se aliviada por estar em seu quarto habitual. Depois do banho, arrumou-se e desceu para o café. Seu pai já estava na sala lendo jornal de pijama e chinelos. Bom dia, papai. Bom dia, estava esperando por você. Temos que conversar. Estou em cima da hora, é melhor deixar para outro dia. Não posso, tem que ser agora. Quando eu estava bem, não precisava de ninguém. Sempre fui um homem trabalhador, dedicado à família. É triste agora ter que depender dos outros. Você não sabe o que é isso. Sempre demos tudo o que nos foi possível. Está bem, pai, fale, mas sem rodeios, não quero me atrasar. Esta noite choveu e no meu quarto tem aquela goteira bem em cima da cama. Sua mãe colocou uma bacia, mas foi pior. Os pingos da água nos torturaram durante horas. Temos que consertar o telhado.
Não sei se vai dar, ainda estou pagando as prestações da máquina de lavar roupas. Eu sabia. Você preferiu comprar essa máquina em vez de consertar nosso telhado, que se poupar e não pensou em nós. Você está sendo injusto. Todo o dinheiro que recebo gasto em casa. Não posso fazer mais. Ele meneou a cabeça negativamente, dizendo com voz triste. Eu me levanto todos os dias às 6 horas, pego o jornal em busca de emprego, inscrevi-me em uma empresa de recolocação, mas não aparece nada, sempre fui bom empregado, não sei por que acontece isso comigo. Você tem mais de 50 anos, na sua idade não é fácil. O seu José da oficina mecânica lhe ofereceu um lugar de ajudante, por que não aceitou? Ele olhou admirado. Um operário qualificado como eu ser ajudante em uma oficina mecânica, sujar as mãos de graxa para ganhar o mísero salário que ele me ofereceu? Seria um bico até encontrar coisa melhor, pelo menos poderia consertar o telhado. Eu trabalhava em uma montadora de carros, uma empresa de nome, mas foi demitido, pelo menos enquanto não sai sua aposentadoria, poderia fazer alguns bicos. Você fala como se eu fosse um vagabundo. Não quisesse trabalhar, isso não é verdade, sou um trabalhador. Jacira abaixou a cabeça desanimado. Eu sei, pai. Quanto seu João pediu para consertar o telhado? R$300. Mas o material é por nossa conta. Jacira suspirou. Vamos ver o que posso fazer. Agora preciso ir. Foi para a cozinha, sentou-se para tomar café. Geni apareceu em seguida dizendo. Você não deve falar assim com seu pai. Ele não merece. Eu sei, mãe. Ela serviu-se de café e pegou um pedaço de pão que já estava velho. Cortou em fatias, levantou-se, pegou a frigideira, colocou-a no fogo e o esquentou. Estou atrasada. Você podia pelo menos ter esquentado esse pão. Geni olhou tentando segurar as lágrimas. Você fala como se eu fosse culpada por nossa situação. Nós também comemos desse pão. A culpa é sua. Por que não se levantou mais cedo para ir à padaria? Jacira não respondeu. Tratou de engolir o pão com margarina, alguns goles de café e saiu apressada. Queria sumir, deixar aquela casa onde tudo era desagradável e triste. No ponto, o ônibus já estava chegando e ela correu para subir, apesar de estar lotado e outras pessoas tentarem entrar também. Conseguiu pendurar-se segurando firme no balaústre. Um homem que estava atrás empurrou-a para que pudesse subir mais um pouco. Uma mulher gorda deu-lhe uma cotovelada no estômago e Jacira, irritada, retribuiu dando-lhe um prisão no pé. O ônibus partiu e, apesar da situação, ela respirou aliviada. Preferia viajar desconfortável do que aguentar a reprimenda do seu patrão, um homem nervoso que não media palavras. O que ela mais temia era perder esse emprego. Fazia mais de 5 anos que trabalhava na oficina de costura de Noel. Ganhava por produção. Por essa razão, só levantava da máquina por necessidade. A cada parada do ônibus, as pessoas queriam subir e ela era empurrada. Ela esforçava-se para não sair do lugar porque precisaria descer antes do ponto final. Aos poucos foi tentando ficar próxima à porta. Quando precisou descer, já havia chegado até ela. Chegou à oficina e olhou o relógio. Eram 8 horas e o sinal logo soou. Imediatamente foi para seu lugar, jogou a bolsa em uma gaveta e começou a trabalhar. Noel aproximou-se, apanhou a peça que ela ia começar a costurar e examinou-a com olhos críticos. Era um homem baixinho, magro, louro, cujos cabelos eram finos e lisos. Tinha testa larga, pele clara e fina, quase transparente, que se tornava vermelha quando se irritava. Tome cuidado com essas peças, disse ele. É uma encomenda importante e quero tudo muito bem feito. Sim, senhor, respondeu ela. Ela sabia que ele queria era encontrar algum erro e, como não havia, limitou-se a fazer sua exigência. Ao meio-dia, o sinal tocou e Jacira levantou-se. As costas doíam e ela estava com fome. Costumava levar marmita, mas naquele dia, por estar atrasada e não haver sobrado nada do jantar, não havia levado. Apanhou a bolsa e foi até a padaria da esquina, comprou um sanduíche de mortadela e um suco. Depois voltou à oficina. As colegas conversavam alegres, mas ela não se misturava. Apesar de estarem trabalhando no mesmo lugar, a vida delas parecia muito diferente. Falavam de namorado, do marido, dos filhos, dos passeios de fim de semana, enquanto ela não tinha nada para contar. Por tudo isso se isolava e elas com o tempo acabaram ignorando-a. Era como se ela não existisse. Não o faziam por mal, respeitavam apenas seu isolamento. Voltou para sua máquina enquanto ouvia os risos das colegas e suas brincadeiras. Todo mundo é feliz, pensou. Menos eu. Isso não é justo. Eu me esforço, trabalho, cuido dos meus pais. Por que a vida me castiga desse jeito? Por que não tenho sorte? As lágrimas vieram-lhe aos olhos e ela tentou dissimular. Abriu a bolsa, apanhou o lenço, assou o nariz. Então se lembrou do homem bonito, cheiroso que lhe emprestara aquele lenço. Pelo menos ele a tratara como um ser humano, entendera sua tristeza. Por que as pessoas não eram como ele? Na véspera estava tão cansada que se esquecera de lavar o lenço para devolvê-lo. Com o lenço nas mãos, notou o quanto seu tecido era macio e acetinado.
Se eu não tivesse esse lenço nas mãos, pensaria que aquele encontro houvera sido um sonho. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia tido consideração por ela. Quando chegasse em casa, iria lavá-lo, passar e depois iria devolvê-lo agradecendo. O sinal tocou e ela imediatamente recomeçou a trabalhar. Naquela noite, depois do jantar e de lavar a louça, que como sempre a esperava, apanhou o lenço e lavou-o cuidadosamente. Geni aproximou-se. O que está fazendo? O cesto de roupa está cheio. Seu pai amanhã vai ver aquele amigo dele que lhe prometeu um emprego. Quero usar a camisa bege que está no cesto. Não se esqueça de passá-la. A senhora bem que podia ter passado a camisa. Estou cansada. Você sabe que o calor do ferro me faz mal. Você devia ser a primeira a querer que seu pai arranje um emprego. Mas ele não pode se apresentar mal arrumado. Eu sei. Pode deixar, eu passo. Ela estendeu o lenço, passou a camisa e mais algumas peças. Por que sua mãe era tão acomodada? Ficava em casa o dia inteiro. Por que não passava pelo menos a roupa? Por fim, acabou passando o lenço e dobrando com capricho. De quem é esse lenço tão cheiroso? Perguntou Geni. De uma colega da oficina, mentiu ela. Puxa, mesmo depois de lavado, o perfume não saiu. Pronto, passei um pouco da roupa. Agora a senhora aguarda. Ela pegou o lenço e foi para o quarto. O lenço estava úmido quando ela passou. Talvez por essa razão o perfume houvesse espalhado. Jacira tomou um banho e deitou-se. O lenço estava em sua mesa de cabeceira. Apanhou-o e sentiu seu perfume. Deitada, começou a imaginar como seria a vida daquele homem tão bem vestido e cheiroso. Certamente residia em uma bela casa, cheia de objetos bonitos. Tinha uma família alegre, bonita. Como ele dividiria seu tempo? Certamente frequentava lugares finos, ia a cinemas, teatros. Como seria bom se ela também tivesse uma vida assim? Começou a imaginar o que faria se tivesse muito dinheiro, se ganhasse na loteria, por exemplo, e ficasse muito rica. Diria adeus a Noel, compraria uma casa linda, vestiria roupas finas e trataria de gozar a vida. Mas na idade dela, era tarde demais. Estava acabada, velha, feia. Apesar desses pensamentos desagradáveis, gostaria que esse sonho se realizasse. Pelo menos não teria de trabalhar e seus pais teriam conforto, não teriam mais de se queixar de nada. De repente lembrou-se, como haveria de ganhar na loteria se nunca comprar um bilhete? No fim do mês, quando recebesse, compraria pelo menos um pedaço dele. Depois mudou de ideia. Postar na loteria é para os que têm sorte. Ela nunca tivera sorte na vida. Seu destino seria o de ser pobre a vida inteira. Pensando assim, virou-se para o lado, adormeceu e sonhou. Estava sentada em uma sala rodeada por várias pessoas desconhecidas. Uma mulher levantou-se e aproximou-se dela, dizendo: Chegou a hora de você ser julgada. Onde estão os talentos que a vida lhe deu? O que fez com eles? A vida nunca me deu nada. Tudo para mim tem sido muito difícil. Por que você não quer ver? Temos provocado você para ver se acorda, mas tem sido inútil. Quando vai cuidar de você? O que deseja de mim? Tenho sido uma filha obediente, trabalhado sem parar. O que mais quer? Você nasceu para progredir, aprender mais, crescer. Em vez disso, acomodou-se na inércia. Não fez nada por si e só reclama como se não fosse a responsável pela situação em que vive. Jacira irritou-se e gritou: Quem é você que me acusa? A vida inteira me dediquei à minha família. Tenho procurado conviver bem com os outros, sem pensar em mim. Não é isso que a religião manda fazer? Não falo de religião, falo da vida. Antes de cuidar dos outros, é preciso cuidar de si. É preciso ter para você dar. E você se esqueceu de suas necessidades pessoais. Entrou em uma rotina destrutiva que só vai levá-la à doença e ao sofrimento. Jacira olhou em volta e notou que as pessoas a olhavam acusadoras. Teve medo. Por que me trouxeram aqui? Não sou uma criminosa para ser julgada. Sou uma pessoa direita, cumpridora dos meus deveres. Você está aqui porque não cumpriu seu dever maior, o de cuidar do próprio progresso. Como posso ter progresso se nasci pobre? Nunca tive chance de fazer nada por mim. Você nunca foi pobre. Tem um corpo saudável, perfeito, que seria bonito se você cultivasse a alegria, o prazer de viver, a ousadia de fazer o que o seu espírito gosta. Você é rica e sua riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Ela está dentro de você e você só precisa enxergá-la e deixá-la sair. Jacira olhou admirada. Isso não é verdade. Sou feia, apagada, desagradável. As pessoas não gostam de mim. É assim que você se vê, mas se quisesse, poderia mudar isso, tornar-se bonita, agradável, alegre, amada. Não acredito nisso. Depois estou velha, não adianta mais. Se deseja continuar pensando assim, é um direito seu. Estou dizendo a verdade. Você está onde se põe. É a lei da vida. Se você escolher se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. Até agora tem escolhido mal o seu caminho e o resultado é o que você tem.
Mas ainda é tempo de mudar, de colocar para fora todo o amor, alegria e luz que a vida lhe deu e você apagou. A escolha está em suas mãos. Jacira acordou ainda ouvindo as últimas palavras da mulher e sentou-se na cama impressionada. A cena do sonho estava viva em sua lembrança. Parecia verdade. Levantou-se, acendeu a luz e parou diante do espelho. Seus cabelos eram sem brilho, sua camisola de algodão não deixava as formas do seu corpo aparecerem. Prestou atenção aos olhos. Eram grandes, porém tristes, e as olheiras deixavam sua fisionomia abatida. A boca era bem feita e os dentes claros e bem distribuídos. Sua pele, apesar de nunca ter cuidado, era lisa e delicada. Sentou-se na cama pensativa. Há muito não olhava para seu corpo com atenção. Não gostava da sua aparência e queria apagá-la de sua mente. Abriu o guarda-roupas e apanhou alguns vestidos. Parecia-lhe estar vendo-os pela primeira vez. Eram feios, deselegantes, sem graça. Quando adolescente, gostava de roupas da moda, porém sua mãe não aprovava e dizia que ela não tinha gosto ou não sabia escolher. Então ela mesma escolhia o que Jacira deveria vestir. Uma menina não pode sair por aí vestida como uma vedete. Precisa ser discreta para arranjar um bom casamento e não ser chamada de sirigaita. Ela obedeceu. Mas que adiantou? Ninguém nunca quis casar-se com ela. Enquanto as vizinhas, as primas casavam-se, ela ia ficando para trás. Uma dúvida surgiu em sua mente pela primeira vez. Será que se não tivesse dado ouvidos à sua mãe e se arrumado do jeito que queria, teria sido diferente? Teria aparecido alguém que a amasse e se casasse com ela? De repente, uma onda de raiva acometeu. Estava cansada de ser a bem comportada, a sempre disposta a fazer o que os outros queriam e engolir seus desejos íntimos. O que ganhara deixando-se conduzir pela mãe daquela forma, sacrificando sua juventude para atender aos desejos da família, sem nunca fazer as coisas como gostaria? Pensativa, recostou-se na cama. A cena do sonho voltou-lhe à lembrança e as palavras daquela mulher reapareceram fortes. Você está onde se põe. É a lei da vida. Se você se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. A escolha está em suas mãos. Ah, se ela pudesse realmente escolher, começou a imaginar o que faria se essas palavras fossem verdadeiras. Tirou a camisola grosseira e procurou vestir alguma coisa mais ajustada. Porém, não encontrou nada que lhe agradasse. Procurou na gaveta da cômoda o envelope onde guardava o dinheiro para suas despesas até receber um novo salário. Restava pouco. A prestação da máquina de lavar roupas levava boa parte dele. Apesar disso, no dia seguinte, iria procurar alguma liquidação para comprar um vestido ou uma blusa nova. Olhando desanimada para as roupas sobre a cama, sentiu vontade de rasgá-las e jogá-las no lixo. Suspirou triste. Se fizesse isso, como iria trabalhar no dia seguinte? Mas se ela pudesse mesmo escolher, compraria aquele vestido azul que vira na revista. Levantou-se, apanhou a revista e começou a folheá-la. Não tinha condições de comprar nada do que havia nela. Apareceu o vestido azul e desta vez pareceu-lhe mais bonito do que antes. Com um vestido como aquele, qualquer mulher ficaria bonita. Até ela. E os complementos? Quais combinariam com ele? Sapato, bolsa, bijuterias. Ah, se aquele sonho fosse verdade, se ela pudesse mesmo escolher. Fechou os olhos e começou a se imaginar vestindo aquele vestido, os colares, os brincos, tudo. Uma onda de prazer acometeu, abriu os olhos e olhou em volta e nunca seu pequeno quarto, sua mobília, seus objetos de uso pessoal lhe pareceram tão feios. A escolha está em suas mãos. Então decidiu que no dia seguinte iria comprar alguma coisa nova só para si. Há quanto tempo não fazia isso? Faria isso mesmo, que tivesse que ficar alguns dias sem almoçar, mas escolheria algo do seu gosto que lhe desse prazer. Fazer compras era para ela uma obrigação desagradável. Quando recebia, fazia a despesa do mês e sempre levava algum agrado para os pais. Como o dinheiro era pouco e precisava durar até o fim do mês, apesar da boa vontade, nem sempre conseguia comprar alguma coisa que eles realmente gostavam. Não se esquecia do doce de leite para a mãe, nem do pacote de cigarros para o pai. Às vezes, eles reclamavam da qualidade dos alimentos. O arroz era novo e empapava, o feijão era duro e não engrossava, a carne era dura. Certamente o boi era velho. Jacira estava habituada com as queixas e procurava não responder. De que adiantaria? Eles sempre foram insatisfeitos. Talvez porque a vida não lhes houvesse dado a alegria que desejavam. Deitou-se e tentou dormir. Mas o sono custou a aparecer. Na manhã seguinte, quando o despertador tocou, Jacira acordou assustada. Apesar do sono que sentia, correu para o chuveiro. Depois, ainda envolta na toalha, procurou uma roupa e não gostou de nada. Lembrou-se do sonho. Imaginar fora fácil, porém a dura realidade de sua vida era bem outra. Resignada, apanhou qualquer um dos vestidos e vestiu. Depois foi ao espelho. Não gostou do que viu.
O que estava acontecendo com ela? Aquele vestido sem graça a deixava mais velha, sobrava pano na cintura e ela segurou o vestido com ambas as mãos, ajustando-o. Certamente ficaria melhor, mais justo, mas o tecido era grosseiro e não tinha caimento. Geralmente passava uma esponja de pó nas faces, um batom claro e penteava os cabelos rapidamente. Naquela manhã, porém, apanhou o pente e puxou os cabelos nas laterais, desprendendo-os com um grampo. Olhou-se no espelho e notou que, fazendo isso, seus olhos pareciam maiores. Decidida, apanhou o envelope com o dinheiro e colocou-o na bolsa. Assim que desceu para o café, Geni olhou admirada. — O que você fez com seus cabelos? — Prendi um pouco. — Pois eu prefiro como você sempre usou. Ela fingiu que não ouviu. Sentou-se, serviu-se de café com leite, apanhou o pão, passou margarina e começou a comer. — Seu pai precisa de dinheiro para a condução. Ele vai ver um emprego na Penha. A semana passada já deixei dinheiro para ele. Deixou, mas acabou. Ele precisou e gastou. É bom ele não fazer isso, porque só vou receber daqui a uma semana. Gene suspirou e tornou com voz queixosa. Não sei o que fiz para ser castigada dessa forma. É triste envelhecer depois de toda uma vida dedicada ao trabalho e ter de depender dos filhos. Estou fazendo o que posso. Às vezes penso que você se acomodou. A filha da dona Olga trabalhava como você em uma oficina de costura, mas procurou e encontrou um emprego melhor. Hoje eles estão bem. Ela compra tudo do bom e do melhor para a família. Ela teve mais sorte do que eu. Seria melhor que ela fosse a filha de vocês, não eu. Geni levantou-se irritada. Não se pode falar nada que você logo vem com uma resposta torta. Jacira levantou-se, apanhou a bolsa e saiu sem dizer nada. Uma vez na sala, deixou alguns trocados para o pai e se foi. Naquele dia, Jacira observou suas colegas de oficina e notou que algumas se vestiam com mais capricho. Eram roupas baratas, ela sabia, mas graciosas, elegantes. Na hora do almoço, elas caprichavam na maquiagem. Notou também que quando passavam na rua, atraiu a atenção dos homens. Ah, como ela gostaria de ser uma delas, de passar sem olhar, fazendo pose e provocar comentários, olhares de admiração. Ela nunca atraíra a atenção masculina. Naquele momento, pareceu-lhe ouvir a voz da mãe dizendo: uma mulher precisa ser discreta, não pode sair por aí chamando a atenção dos homens para não ser confundida com uma prostituta. Suas colegas não estavam sendo confundidas com nenhuma prostituta. Ao contrário, estavam sendo admiradas. Duas já tinham namorado firme. Pela primeira vez percebeu que sua mãe estava errada. Ela apagara sua beleza, fazendo-a passar despercebida de tal sorte que nunca ninguém desejou namorá-la. Uma raiva surda brotou no seu coração contra a forma como fora educada. Perdera sua juventude e agora talvez fosse tarde demais para mudar. O despertador tocou, Jacira abriu os olhos e olhou o relógio. Estava na hora de levantar-se. A cama estava gostosa e ela tinha vontade de dormir mais um pouco, mas reagiu, levantou-se e foi lavar o rosto para combater o sono. Depois abriu o guarda-roupas procurando o que vestir. Não gostou de nada, mas apanhou um deles e vestiu. Olhou-se no espelho e teve vontade de tirá-lo. Era deselegante, escuro e o tecido grosseiro não lhe caía bem. Depois batia quase no tornozelo. Nenhuma de suas colegas usava roupas tão compridas. Abriu novamente o guarda-roupas, tentando encontrar um vestido mais bonito, não viu nenhum. Conformou-se em ir trabalhar com aquele mesmo. Levantou um pouco o vestido e achou que ficaria melhor mais curto, mas não tinha tempo para encurtá-lo. Poderia também fazer algumas pensas ajustando-o na cintura. Mas não havia tempo para isso. Resignou-se e saiu assim mesmo. Escovou os cabelos e notou que eram ondulados e brilhosos. Talvez se comprasse uma fivela para prender nas laterais ficasse melhor. Passou um pouco de pó no rosto e coloriu os lábios com batom, mas com um pedaço de papel higiênico tirou o excesso, deixando quase nada. Sua mãe dizia que só as artistas ou prostitutas pintavam o rosto. Desceu para o café. Geni colocou o bule sobre a mesa e, olhando-a, disse: Você não acha que está pintada demais? Jacira sentiu a raiva voltar, tentou controlar-se e não respondeu. Serviu-se de café com leite. Apanhou o pão e, mesmo notando que estava amanhecido, não reclamou. Passou margarina e molhou o pão no café com leite, comendo. Você não ouviu o que eu disse? É melhor lavar essa cara pintada. Não pode trabalhar desse jeito. Foi a gota d'água. Jacira olhou para a mãe e disse entre dentes: Eu posso e vou trabalhar do jeito que eu quiser. Apanhada de surpresa, Geni não respondeu. Jacira continuou: Não adianta me olhar com esse ar de inocente. Estou cansada de fazer só o que vocês querem. De hoje em diante só vou fazer o que eu quiser. E eu quero me pintar, usar roupas bonitas como as minhas colegas de trabalho. Não acredito no que estou ouvindo. Por que está falando assim comigo? Eu sou sua mãe e toda a minha vida tenho sacrificado pela família. Eu não pedi que fizesse isso por mim. Dispenso seu sacrifício. Eu posso cuidar de mim.
Geni rompeu em soluços, gritando: que ingratidão, nunca esperei isso de você. Aristides apareceu na porta. O que está vendo aqui? Que barulho é esse? Não posso nem ler meu jornal sossegado. Geni olhou o marido e respondeu chorosa: só porque pedi a Jacira que tirasse a pintura do rosto, ela me respondeu mal, destratou-me. Não posso suportar isso depois de tudo que eu tenho feito por ela. Você fez isso mesmo para sua mãe? Eu vou sair do jeito que eu quero, não vou lavar o rosto. Sua mãe fala para o seu bem, uma boa filha deve obedecer. Meu bem? O senhor acha que a vida que estou levando é um bem? Vestindo-me mal, vivendo como um burro de carga, trabalhando sem nunca fazer nada do que eu gosto? A vida é ingrata mesmo. Veja o meu caso. Depois de tantos anos de trabalho, fiquei desempregado, tendo de viver à custa dos filhos. De mim, o senhor quer dizer, porque os outros dois foram mais espertos e saíram de casa. Está vendo, Tide? Nunca esperei que nossa filha fizesse isso. É, de fato, o que deu em você? Eu me cansei, pai. Cansei, me ouviu? De hoje em diante só vou fazer da minha vida o que eu quiser. Não quero conselhos de ninguém, muito menos de vocês dois. Olhando com raiva, Jacira apanhou a bolsa e saiu. Os dois ficaram se olhando assustados. O que será que deu nela? Perguntou Aristides. Acho que é falta de casamento. Pelo menos se tivéssemos arranjado um marido para ela, hoje ele ajudaria a sustentar a casa. Pois eu acho que se ela tivesse marido, há muito teria nos abandonado. Foi melhor termos evitado que se casasse. Depois, quem se interessaria por ela? Jacira sem graça. Mas nunca pôs as manguinhas de fora como hoje. Estou assustada. Bobagem, isso passa. Logo estará de volta arrependida como sempre. Jacira sempre foi uma filha obediente. Você acha mesmo? Claro, ela precisa de nós, é sozinha. Não tem amigos nem nada, isso vai passar. Jacira saiu de casa sentindo as pernas trêmulas e a raiva tumultuando seus pensamentos. Quantos anos de sua vida perderam ouvindo os conselhos errados de seus pais? A vida toda. Sempre que ela desejava arrumar-se melhor, ter um pouco de vaidade pessoal, eles a continham, alegando que nela não ficava bem, que ela não era bonita, que sendo pobre deveria conformar-se em ter uma vida dura, difícil e não esperar nada melhor. Por que acreditara neles? Por que deixara passar sua juventude se apagando sem nunca ter tido prazer nem amor? O que deveria fazer de sua vida agora? Deveria conformar-se e continuar como sempre fora? Talvez fosse tarde para tentar mudar. Sentia-se velha e ao mesmo tempo inexperiente. Mas dentro dela brotava uma energia que nunca havia sentido. Um desejo de viver, de experimentar o gosto das coisas das quais sempre se privara. Mas como fazer isso? Como sair da mediocridade em que estava mergulhada e buscar coisas novas? Chegou à oficina. Iniciou seu trabalho, mas 1000 pensamentos tumultuavam sua cabeça. De uma coisa estava certa. Como estava, não poderia ficar. Quando o sinal tocou para o almoço, suas companheiras saíram, porém ela ficou. Estava sem fome. Postou-se diante do espelho e começou a pensar em modificar seu vestido. Decidiu não só ajustá-lo, como encurtá-lo. Tirou, vestiu o jaleco e começou a reformá-lo. Pouco antes de suas colegas voltarem do almoço, ela já havia terminado. Vestiu novamente e voltou ao espelho. Gostou do resultado. Parecia mais alta e mais magra. Sua cintura era fina e ela pensou em comprar um cinto. Olhou o relógio e viu que tinha apenas 10 minutos. Não daria tempo. Sentiu fome, apanhou a carteira e foi à padaria da esquina comprar um pão com manteiga. Algumas colegas suas estavam na porta da oficina e outras estavam chegando. Jacira notou que algumas a olharam admiradas e seu coração bateu mais forte. Entrou na padaria, um homem tomava café no balcão e começou a olhá-la fixamente. Ela sentiu as pernas bambas. Era a primeira vez que um homem a olhava daquela forma. Apesar de assustada, sentiu uma sensação agradável. Fingiu que não viu. Comprou o pão e saiu tentando dissimular a emoção. Entrou na oficina, sentou-se em um canto discreto e começou a comer o pão. Margarida aproximou-se. Você vai comer só isso? Jacira olhou-a surpreendida. Suas colegas nunca a procuravam para conversar. Vou, estou sem fome. Quer um pouco de guaraná? Antes que Jacira respondesse, ela apanhou um copo, despejou o guaraná e deu a ela que, embora acanhada, segurou dizendo obrigada. Margarida sorriu contente. Era uma mulher de cerca de 30 anos, baixa estatura, olhos escuros, rosto quadrado, cabelos lisos e negros. Fazia mais de 1 ano que ela trabalhava na oficina. Era de pouca conversa e geralmente andava sozinha. O relacionamento de Jacira com ela nunca fora além do cumprimento formal. Margarida sentou-se ao lado dela e, olhando-a, disse: ainda bem que você resolveu dar um jeito nesse seu vestido. Muitas vezes tive vontade de fazer isso. Antes de trabalhar aqui, eu tinha uma casa de moda. Infelizmente, perdi tudo e não me restou alternativa senão aceitar este emprego. Eu não sou modista, mas estou cansada de minhas roupas. Você tem um corpo bonito, cintura fina, corpo bem feito. Se eu tivesse um corpo como o seu, andaria sempre com roupa bem justa.
Eu também não gosto dos meus vestidos, mas minha mãe não gosta que eu use vestido justo. Margarida olhou admirada. Você andava assim para não contrariar sua mãe? É. Ela é doente, meus 2 irmãos foram embora, fiquei só eu. Meu pai está desempregado e anda muito nervoso, eu cuido deles. Sei. Eu tenho um filho de 6 anos para sustentar. E o seu marido? Não sou casada. Tive um caso e quando ele soube que eu estava grávida, foi embora. Mas não liguei, não. Sou suficiente para cuidar do meu filho. E sua mãe não brigou com você? Ela e meu pai queriam que eu fizesse um aborto, mas eu não quis e assumi o filho. Mandaram-me embora de casa. Não me arrependo. O Marinho iluminou minha vida. Jacira notou o brilho dos olhos dela ao dizer isso e sentiu uma ponta de inveja. Suspirou pensativa. Margarida perguntou, e você é casada? Eu? Não. Nos olhos dela apareceu o brilho de uma lágrima. Teve vergonha de confessar que nunca havia tido sequer um namorado. O sinal soou, Jacira tomou o restante do guaraná e entraram. Durante todo o expediente, Jacira só pensou nos acontecimentos do dia. Alguma coisa havia mudado, podia sentir. O homem na padaria e a aproximação de Margarida sinalizavam que ela estava diferente. Na hora da saída, Margarida aproximou-se novamente. Você não leva a mal se eu lhe disser uma coisa? Não, pode falar o que é. Já que mudou o vestido, por que não faz um bom corte nos cabelos? Eu gosto deles compridos. Para seu formato de rosto, se eles fossem mais curtos, você tiraria uns 10 anos de cima. Você acha? Acho. Quando eu trabalhava com moda, sabia bem o que combinava com o que. Pode acreditar, sei o que estou dizendo. Pode ser, mas agora não tenho dinheiro para isso. Quando receber, estou pensando em comprar um vestido. Eu tenho um amigo que tem um salão e corta cabelo de muitas madames. É um profissional. Se quiser, eu posso ir com você e ele vai cobrar bem barato. Está bem, quando eu decidir, falo com você. Elas foram caminhando até o ponto de ônibus, mas cada uma ia para um lugar diferente e por essa razão se separaram. Depois das dificuldades de sempre, Jacira chegou em casa. Assim que entrou, ouviu uma exclamação assustada. Jacira, o que você fez? Nada, mãe. O que aconteceu com o seu vestido? Encolheu? Jacira sentiu uma onda de rancor. Naquele instante, todo o seu sentimento de revolta aflorou com violência e ela não conseguiu se dominar. Encarou Geni com raiva e respondeu com voz alterada. Não, mãe, eu o apertei. Que horror, está parecendo uma prostituta. Você acha? Pois de agora em diante vai ser assim. Estou cansada de andar vestida como uma velha. Quero andar na moda, viver como todas as moças. Pois você já é uma velha. Só faltava agora ser uma solteirona sirigaita. Vá já tirar esse vestido. Não vou. Não ouse me contrariar. Sabe que não posso passar nervoso. Sou uma pessoa doente. Quer me matar? Aristides apareceu na sala dizendo irritado. Será que não se pode ler o jornal sossegado? Que barulho é esse? É sua filha que está acabando comigo. O que você fez, Jacira? Nada demais. Acontece que cansei de andar vestida como uma velha, decidi mudar minha maneira de ser, vou andar na moda. Veja, ela acha que andar na moda é usar esse vestido apertado, curto, como essas mocinhas de agora de cara pintada que são faladas. Depois de velha quer nos envergonhar. Aristides mediu Jacira de alto a baixo e não achou nada de diferente. Geralmente ele não olhava muito para a filha, mas não querendo contrariar Geni, tentou contemporizar. Sua mãe fala para o seu bem, melhor obedecer. Desta vez não vou obedecer. Todas as colegas da oficina usam roupas assim e eu vou continuar usando. Vou reformar todos os meus vestidos. Está vendo, Tide? Ela quer acabar comigo. Estou me sentindo mal, acho que vou desmaiar. Aristides correu para ampará-la, certo de que Jacira iria ajudá-lo, mas ela deu de ombros, dizendo, é melhor se acostumar, vou tomar um banho. E subiu para o quarto. Geni chorou um pouco nos braços do marido para não dar o braço a torcer. O que aconteceu com ela? Sempre foi uma boa filha, são as más companhias, com certeza. Aristides odiava as queixas da mulher e respondeu, cuidado com o que você fala, Jacira nem amigas tem. Devem ser as colegas da oficina que enchem a cabeça dela. Esqueça isso, não fale nem de brincadeira. Ela está revoltada. Já pensou se resolve deixar o emprego? Do que vamos viver? Você é um velho imprestável, não consegue nem arranjar trabalho. Não brigue comigo, não tenho culpa das bobagens de Jacira. Bobagens? Chama isso de bobagens? Quero ver quando nossa filha ficar falada se você não vai me dar razão. É melhor se acalmar. Ela vai refletir e voltar atrás. Você vai ver. Agora quero ler meu jornal. Ele foi para o quarto, fechou a porta e mergulhou prazerosamente na leitura. Jacira tomou um banho, vestiu o roupão e abriu o guarda-roupas para procurar o próximo vestido que iria reformar. Quanto mais olhava suas roupas, menos gostava delas. Parecia que as estava vendo pela primeira vez. Eram horríveis. Depois de muito procurar, sentou-se na cama desanimada. Se tivesse dinheiro, jogaria todos no lixo e compraria tudo novo. Mas isso era impossível. Tinha de conformar-se em ir tentando melhorá-los como podia.
Até seu emprego na oficina, que sempre considerara uma sorte ter conseguido, naquele momento pareceu-lhe péssimo, uma vez que trabalhava muito, no fim do mês não ganhava o suficiente nem para comprar algum vestido. Também as despesas da casa estavam cada dia mais altas, era só ela a trabalhar e todos a consumir. A cada dia estava mais difícil para seu pai arranjar emprego, e se ele nunca mais conseguisse trabalhar, ela teria de sacrificar-se pelo resto da vida. Não era justo. Ela devia ter ido embora de casa como os irmãos fizeram. Eles foram espertos. Mas ao mesmo tempo sentia remorsos por estar pensando assim. Precisava arranjar um emprego melhor. Mas onde? Não tinha uma profissão que lhe permitisse ganhar mais. Naquele momento arrependeu-se de não ter continuado a estudar. Assim que terminara o ensino fundamental 1, começara a trabalhar para ajudar em casa. No fim do mês dava todo o salário para a mãe, que lhe comprava as roupas e pagava a condução. Nunca mais pensou em estudar. Quando seu pai perdeu o emprego, começaram as dificuldades. Se ao menos ela houvesse encontrado um marido que ajudasse a manter a família, não se importaria de ganhar pouco. Pelo menos teria um amor, filhos que compensariam todos os sacrifícios. Mas triste, sem amor, só trabalhando, envelhecendo sozinha, não dava para aguentar. Estava no limite de sua resistência. Quando assistia a um filme de amor, sentia arder dentro dela o desejo de experimentar essa emoção. Mas ninguém sequer a olhava. Lembrou-se novamente do olhar do homem da padaria. Ele era alto, forte e não se lembrava bem do rosto dele. Tivera vergonha de encará-lo. Só conseguia recordar o brilho dos olhos dele e o prazer de ser vista pela primeira vez como mulher. Ela precisava fazer alguma coisa. Se continuasse como estava, iria ficar cada vez mais velha, mais feia e mais pobre. A esse pensamento resolveu reagir. Levantou-se e foi ao guarda-roupas. Escolheu o vestido que lhe pareceu menos feio e, quando o colocou sobre a cama, lembrou-se de que fora com aquele vestido que conhecera aquele homem perfumado, bem vestido, que a amparara ao descer do ônibus. Ele lhe oferecera ajuda. Teria condições de fazer alguma coisa? Procurou o cartão na gaveta, encontrou e leu. Ernesto Vilares. Ficou pensativa. Devia ir vê-lo? E se fosse uma pessoa mal intencionada? Ele mostrara-se respeitoso, educado, não lhe parecera um homem perigoso. Depois, o que ela tinha a perder? Pior do que estava sua vida não poderia ficar. Iria até lá no dia seguinte, a pretexto de lhe devolver o lenço, e assim poderia conhecê-lo melhor. Ele era um homem fino, elegante, ela gostaria de apresentar-se melhor. Olhou o vestido que colocara sobre a cama. Era escuro e sem graça, mas os outros eram piores. Conformou-se em tentar reformar aquele mesmo. Deitou-se, mas custou adormecer. 1000 pensamentos tumultuavam sua cabeça. Ora pensava em ir embora de casa, ora sentia que se abandonasse os pais, eles não teriam como se sustentar. Ela teria de ficar. Mas uma coisa era certa, não se submeteria a eles como antes. Estava determinada a decidir o que fazer de sua vida dali para frente. Procurou encontrar um jeito de melhorar sua vida e, embora sabendo que seria difícil, decidiu não desistir. Do jeito que estava, não podia continuar. Pensando nisso, finalmente conseguiu adormecer. Na manhã seguinte, quando chegou à oficina de costura, Margarida a esperava com um sorriso. Vamos entrar, tenho uma coisa para você. Jacira, curiosa, acompanhou até o toalete. Veja esse vestido. É do tempo que eu trabalhava com moda. Foi o único que restou. Infelizmente não serve para mim, mas estou certa de que serve como uma luva em você. O que acha? Ela segurou o vestido que tirara da sacola e os olhos de Jacira brilharam. Era de seda azul escuro, muito bonito, e ela adorou. É lindo, nunca tive um vestido de seda, mas deve ser caro, não tenho como comprá-lo. Eu não estou vendendo, é um presente. Guardei-o como recordação e esperava poder voltar a trabalhar no meu ramo. Mas não posso aceitar, você pode vendê-lo e conseguir um bom dinheiro por ele. Ele não me custou nada. Ganhei o tecido e eu mesma fiz. É um presente, experimente, vamos ver como fica em você. As mãos de Jacira tremiam quando segurou o vestido, colocando-o na frente do seu corpo. Vamos, experimente, logo vai tocar o sinal e teremos de entrar. Margarida ajudou a despir-se e a colocar o vestido. Ajeitou o fecho, os ombros, depois disse triunfante. Eu não disse? Ficou lindo. Meu olho ainda é bom. Sei quando uma roupa vai cair bem. Gostaria de ver como ficou, mas o espelho aqui é tão pequeno. Não vai precisar fazer nada, está perfeito. Pode levá-lo, é seu. Os olhos de Jacira encheram-se de lágrimas, abraçou a amiga dizendo, obrigada, nunca esquecerei o que está fazendo por mim. Eu adoro ver uma pessoa elegante e bem vestida. Você é uma modista de classe, por que continua trabalhando nessa oficina? Poderia costurar para fora. Eu gostaria, mas não tenho uma cabeça boa para fazer contas. Acho que foi por essa razão que tudo deu errado. Pois eu sou boa nas contas. Se não fosse, não poderia sustentar meus pais com o que ganho aqui. A campainha soou e Margarida ajudou a tirar o vestido e a colocar o outro. Depois, ambas se apressaram a ir para o salão de trabalho.
Durante o dia inteiro, Jacira trabalhou pensando no vestido que ganhara. Não via a hora de ir para casa e vestir-o novamente, olhar no espelho para ver como ficara. O dia custou a passar e ela até se esqueceu de reformar o vestido que vestia conforme havia planejado. Quando deu o sinal, apressou-se a sair, segurando a sacola com o vestido como se fosse um tesouro. Margarida aproximou-se dizendo: "Vou sair com você. O porteiro pode estranhar você levar o vestido que eu trouxe." Ele deve saber que você entrou com essa sacola. Eu lhe mostrei, mas na saída é bom que ele saiba que eu lhe dei. Ao passar na portaria, Jacira abriu a bolsa e a sacola como de praxe e ambas puderam sair. Na rua, ela agradeceu mais uma vez a amiga e dirigiu-se à fila do ônibus como de costume. A espera pareceu-lhe mais longa do que de costume. Finalmente conseguiu entrar no ônibus e pegar um lugar no último banco. Algumas pessoas preferiam ficar em pé na frente do que se sentar atrás, porque ficava mais difícil na hora de descer. Ela chegou em casa, já havia anoitecido. Nem se importou com as recomendações da mãe, que, como sempre, havia deixado a cozinha para arrumar. Foi direto para o quarto, vestiu o vestido, abriu a porta do guarda-roupa, onde havia um espelho grande e olhou. O vestido lhe assentara como uma luva. O modelo afinara sua cintura, o decote em V ressaltara seu busto e ela reconheceu que tinha um corpo bem feito. Emocionada, passava as mãos pelo vestido, sentindo a delicadeza da seda, virando-se de um lado para o outro com os olhos no espelho. Seu corpo parecia de outra pessoa. Contudo, não gostou dos seus cabelos. Seu penteado não combinava nada com aqueles trajos. Desanimada, sentou-se na cama pensando: de que adianta ganhar esse vestido tão lindo se eu não tenho classe suficiente para usá-lo? Depois aonde irei com um vestido desses? Certamente eu não usaria para trabalhar, e ela nunca saía para passear. Tirou o vestido, pendurou no cabide e guardou-o no armário. Porque para ela as coisas não davam certo. Ganharam um vestido lindo, mas não tinham de ir. Nem sapatos e bolsa que combinassem. Suspirou triste. Geni bateu na porta dizendo: "Jacira, o que está fazendo fechada no quarto? Seu pai quer falar com você." "Já vou." Em seguida ela colocou um vestido, desceu e foi até a sala onde Aristides folheava o jornal. "Quer falar comigo, pai?" "Sim, eu preciso de dinheiro. O João me disse que em Jundiaí, na fábrica de tecidos, estão precisando de gente. Quero tomar um trem e ir até lá." "Pai, é muito longe. Não dá para trabalhar todos os dias a essa distância." "Eu preciso de emprego. Você e sua mãe vivem dizendo que não arranjo trabalho porque me acostumei sem fazer nada. Eu quero trabalhar. Posso ir para lá, sim. Será caro e cansativo." "Eu posso me mudar para lá." "Isso não é possível. Eu trabalho aqui. Se nos mudarmos, perderei meu emprego." "Vocês ficam, eu posso morar lá sozinho." "Já pensou que teria que pagar pensão ou aluguel e no fim do mês não teria nem dinheiro para pagar as contas? É melhor desistir dessa ideia." "Está vendo, Geni? Eu quero trabalhar, mas vocês me atrapalham." "Jacira tem razão. Você não ganharia nem para as despesas. Depois, como sabe, se eles o aceitariam? Você já passou dos 50. Vocês querem me desanimar." "Nada disso, pai. Em tudo é preciso ter bom senso." "Quer dizer que você não vai me dar o dinheiro?" "Não vou. Vamos procurar um emprego aqui mesmo. Se ao menos eu tivesse dinheiro para me inscrever em uma agência." "No ano passado você se inscreveu, pagou a taxa apenas para descobrir que já passou da idade em que as fábricas aceitam os operários." "Do jeito que você fala, não vou arranjar emprego nenhum. Se você fosse mais modesto e pegasse o que aparece, estaria trabalhando, mas não quer rebaixar o seu nível salarial na carteira." "Ah, isso eu não faço mesmo. Sou um operário especializado. Trabalhei mais de 20 anos. Não posso agora aceitar qualquer coisa para não morrer de fome." Jacira suspirou desanimada e respondeu: "Está bem, pai. Faça como quiser." "Não adianta falar com ele", comentou Geni irritada. "É teimoso feito uma mula. Bem que ele poderia ter aceitado o lugar de vigia da oficina do Valdemar." Jacira afastou-se para não ouvir aquela discussão de sempre. Foi à cozinha e, mesmo sem fome, apanhou o prato feito que estava no forno, olhou e colocou-o novamente no mesmo lugar. Estava cansada. Resignada, apressou-se a arrumar a cozinha, queria ir para o quarto dormir. Quando terminou tudo e estava subindo as escadas para o quarto, Geni gritou da sala: "Não se esqueça de acordar mais cedo amanhã para buscar o pão. Não temos nem pão velho para o café." Sem responder, Jacira entrou no quarto e fechou a porta. Estendeu-se na cama vestida, sentindo pena de si mesma e da vida sem graça que levava. Ela sentia que estava no limite de suas forças e precisava esforçar-se para não reagir e gritar toda a sua raiva. Por que ela precisava pensar em tudo dentro de casa? Por que o pai, que ficava o dia inteiro sem fazer nada, não podia levantar cedo e buscar o pão? Por que sua mãe, que não tinha nenhuma doença, não lavava a louça do jantar e deixava tudo para ela? Revoltada, Jacira revirou-se na cama e desejou sumir, ir para longe como fizeram os irmãos. Apesar desse desejo acariciado havia tanto tempo, no fundo ela sabia que nunca teria coragem de abandonar os pais. Que seria dele se ela fosse embora?
Morreriam de fome, com certeza. Não, ela não tinha saída. Teria de continuar suportando essa desgraça e encontrando forças para não perder a cabeça. Lágrimas desceram pelo seu rosto e ela sequer as enxugou. Deixou-as correr livremente, como a se lavar de todas aquelas coisas ruins das quais não conseguia livrar-se. Até que, cansada, virou de lado e adormeceu. No dia seguinte, acordou cedo e sentiu o estômago vazio. Lembrou-se de que não havia comido nada desde o almoço no dia anterior. Levantou-se admirada por perceber que havia dormido vestida sem escovar os dentes. Sentiu um gosto amargo na boca, foi imediatamente escovar os dentes e tomar um banho. Vestiu o vestido que havia apertado e ensaiou mudar o penteado, mas não gostou e acabou deixando os cabelos como sempre. Eram 6 horas e ela tinha tempo para ir comprar pão, conforme Jenny queria. Apanhou a carteira, foi à cozinha, colocou água no fogo para ferver e saiu. Ao chegar à padaria, viu uma pequena fila para comprar o pão. O cheiro gostoso de café e do pão quente a fez sentir mais fome. No balcão havia outras guloseimas apetitosas, mas Jacira desviou o olhar. Não queria gastar, preferia economizar para melhorar seu guarda-roupa. Enquanto esperava na fila, notou que um rapaz magro, alto, olhava admirado. Jacira passou a mão pelo rosto. Teria passado muito pó de arroz? Comprou pão e foi saindo. O rapaz estava na porta e quando ela passou, abordou. Como vai, Jacira? Ela respondeu, bem, e foi saindo e ele continuou. Não se lembra de mim? Ela fixou e reconheceu. Você não é Arlindo? Isso mesmo. Pensei que não houvesse me reconhecido. Você está diferente, para melhor. Jacira não entendeu. Como assim? Mais elegante, mais bonito. O que você fez? Então ela notou que ele a olhava com certo interesse. Seu coração disparou. Suas pernas bambearam. Controlou-se, porém, e respondeu. Nada, só a mesma de sempre. Não é, não. Eu tenho que ir. Ela andou, mas ele a acompanhou. Vou para o mesmo lado que você. Estou com pressa, tenho que ir trabalhar. Ela apressou o passo e ele continuou caminhando ao seu lado. Ao chegar em casa, ela viu Jenny na janela olhando admirada. Você vai todos os dias comprar pão essa hora? Não. Vou entrar. Até outro dia. Apressada, Jacira abriu a porta e entrou. Jenny a esperava irritada. Não se envergonha de sair com um vestido tão curto e apertado? Está fazendo isso para chamar a atenção dos homens? Jacira enrubesceu de raiva, mas procurou não responder. Sua mãe havia coado o café. Ela sentou-se, apanhou um pão, passou a margarina, serviu-se de café, adoçou e começou a comer. Você não ouviu o que eu disse? Antes de sair, vá trocar o vestido. Jacira fulminou a mãe com o olhar e respondeu, não vou trocar. Se quer saber, de hoje em diante vou me vestir assim todos os dias. É bom se acostumar. Isso não pode ser verdade. Você está querendo chamar a atenção dos homens. Eu não quero nada disso. Todas as moças que eu conheço vestem-se assim e eu não sou diferente. Nunca mais vou usar aqueles vestidos sem graça, largos e escuros. Aristides entrou na cozinha e Jenny gritou. Está vendo, Tid, como essa menina está nos afrontando? Quer sair com esse vestido apertado, curto, chamando a atenção dos homens. Ela vinha da padaria acompanhada. Pudera vestindo-se desse jeito? Era o Arlindo, filho da dona Elvira, sua amiga. Não estava me acompanhando. Ia para o mesmo lado que eu. Cumprimentou-me e acompanhou-me. Antes isso não acontecia. Aristides, que odiava discussões pela manhã, tentou contemporizar. Jenny, ela já explicou, era o Arlindo. E você, Jacira? Precisa ter paciência com sua mãe. Ela fala para o seu bem. Jacira ignorou tanto um quanto o outro, levantou-se e foi para o quarto apanhar a bolsa. De passagem, olhou-se no espelho e lembrou. Você está diferente. Para melhor, mais elegante, mais bonita. Sorriu. Era a primeira vez que um homem elogiava. Embora fosse o Arlindo, que não tinha nada de bonito, era um homem e a admirava como mulher. Satisfeita, apanhou a bolsa e saiu. Passou rapidamente pela sala e ganhou a rua. Uma vez dentro do ônibus, foi pensando que quando recebesse o salário, separaria algum dinheiro para comprar pano e fazer um vestido e talvez pudesse também ver um par de sapatos. Ela mesma costuraria, pediria para a Margarida cortar e ela faria o resto. Quando chegou à oficina, ainda era cedo e assim que encontrou Margarida depois dos cumprimentos, disse: estou pensando em comprar um tecido para fazer um vestido. Você me ajudaria? Eu sei costurar, mas tenho medo de cortar. Claro. Em minha casa ainda tenho alguns cortes de tecido. Se você gostar, posso vender bem barato e ainda ajudar você a fazer. Será ótimo. Vá no domingo à minha casa e vou lhe mostrar o que tenho. Se gostar, tire as suas medidas e já começamos a trabalhar. Onde você mora? Na Penha. Não é difícil de ir, mas é preciso ir cedo para dar tempo de fazer tudo. A que horas? Lá pelas 9 da manhã. Você almoça comigo. Não quero dar trabalho. Não é trabalho. É bom ter uma amiga para conversar. Eu posso levar alguma coisa. Não é preciso. Comida simples, mas não falta nada. Obrigada pelo convite. Serei pontual. O sinal tocou e imediatamente elas entraram para trabalhar. Jacira estava contente. Finalmente tinha uma amiga que se interessava pelo seu bem-estar. No horário do almoço, ficaram juntas conversando com prazer. Se eu soubesse fazer o que você sabe, não estaria trabalhando nessa oficina. Estaria costurando para fora.
Eu tentei, mas não tive sorte. Não entendo por quê. Há muitas mulheres que procuram uma boa costureira. Pelo que vi, você conhece bem a profissão. Disso não tenho medo. Sou boa mesmo, mas eu não sei controlar o dinheiro. Sempre gasto mais do que posso e compro mais do que preciso. Se eu fizesse isso, eu e meus pais passaríamos fome. Você não sabe como controlo cada centavo que ganho. Se eu fosse dar todo o dinheiro que meu pai quer ou comprar tudo que minha mãe pede, ficaria sem nada para comprar comida. Eu a admiro. Não sei como consegue fazer isso. Quando meu filho pede alguma coisa, eu compro mesmo que fique devendo. Não sei dizer não. Pouco tempo depois, o sinal tocou e elas recomeçaram a trabalhar. No domingo, Jacira se levantou cedo, comprou pão, fez café e o estava tomando quando Geni apareceu na cozinha. Hoje é domingo, você não vai trabalhar. Por que se levantou tão cedo? Preciso sair. Sair? Para onde? Esqueceu que o cesto de roupa está cheio para passar e durante toda a semana você diz que está cansada, que não tem tempo? Hoje não farei nada. Posso saber aonde você vai? Passar o dia na casa de uma amiga. Amiga? Você nunca teve nenhuma amiga? Agora tenho. Ela me convidou para passar o dia em sua casa. Preciso estar lá antes das 9. Geni meneou a cabeça negativamente e respondeu. Por que tão cedo? Porque temos muitas coisas a fazer. Já sei. Ela está querendo explorar você, que é bem capaz de ir lá para fazer serviço para ela em vez de cumprir suas obrigações em casa. Jacira não respondeu. Tentou segurar a raiva, teve vontade de gritar que era ela quem ia receber a ajuda da amiga, mas pensou melhor e achou que seria bom não dizer nada e provocar a curiosidade dela, que sempre queria saber de tudo, até seus pensamentos. Por esse motivo fez um ar de mistério e disse, não é nada disso, nosso assunto é outro, muito melhor. Agora vou me arrumar, preciso ir. Não vai dizer o que vão fazer lá? Não. Vai ver que se trata de alguma coisa errada. Pense o que quiser, já vou indo. Eu preciso que você me passe um vestido. Faz mais de uma semana que ele está no cesto e você ainda não passou. Não tenho tempo. A senhora pode passá-lo e até adiantar um pouco as roupas mais urgentes. Enquanto Geni resmungava protestando, Jacira foi ao quarto, vestiu um dos vestidos que havia ajustado, apanhou a bolsa e saiu. Ao fechar a porta, ainda ouviu os protestos de Geni e sorriu contente por estar fazendo alguma coisa diferente do habitual e o que lhe estava dando grande prazer. Queria chegar logo à casa de Margarida. Tomou um ônibus que não estava cheio, sentou-se ao lado da janela e ficou olhando para a rua, observando os lugares pelos quais o veículo passava. Desceu no ponto final e caminhou conforme Margarida havia indicado, procurando a rua. Uma feira livre chamou sua atenção. Ela foi até lá e perguntou a uma feirante onde ficava a rua que procurava. Ela explicou que ficava depois da última barraca do lado direito. Jacira foi caminhando vagarosamente até lá, observando as mercadorias e as chamadas dos feirantes oferecendo seus produtos. Havia uma oferta de uvas, mas o dinheiro não dava. Ela preferiu comprar um pacote de balas para Marinho. Chegou pontualmente à casa da amiga e foi recebida com alegria. Era uma casa térrea com um pequeno jardim na frente e uma varanda onde ficava a porta de entrada. A casa era pequena, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas tudo muito limpo e arrumado. Havia vasos com flores sobre a mesa da sala e toalhas de crochê sobre os móveis. Jacira sorriu vendo a festa que Marinho fez com as balas. Apesar da pouca idade, ele era bem educado e antes de colocar uma bala na boca, ofereceu para as duas. Como ele é educado, comentou Jacira. Margarida sorriu. Faço questão que ele aprenda a dividir o que tem com os amigos. Mas venha, Jacira, vamos ao meu ateliê. Jacira acompanhou ao quintal, onde havia um quarto com 2 máquinas de costura. Um manequim, uma cômoda com gavetas, uma mesa grande e algumas cadeiras. Que beleza! Exclamou Jacira. Você tem um salão de costura montado? Tenho. Veja, tenho até a máquina para forrar botões. Abriu uma das gavetas da cômoda e continuou. Aqui tem os moldes de todos os manequins. Nesta outra, tesouras, carretilhas, fitas métricas, alfinetes, tudo. Nesta última, alguns cortes de tecido que não vendi. Vou confessar que, apesar de tudo, não tive coragem para me desfazer de todas estas coisas. Houve um tempo em que alimentei a esperança de voltar a trabalhar por conta própria. Pois eu acho que você deveria mesmo fazer isso. Tenho medo de me meter novamente em confusão. Custei para pagar tudo quanto fiquei devendo. Mas vamos olhar os tecidos. Se você gostar, poderemos começar agora e no fim da tarde seu vestido estará pronto. Não sei se poderei pagar. Eu pretendia comprar um tecido bem barato. Veja esses cortes, não são lindos? Jacira olhou e ficou encantada. Cada um era mais bonito que o outro. Eu gostaria muito, mas esses eu penso que são caros. Qual nada? Eu os tenho há algum tempo. Comprei-os no atacado ao preço que as lojas compram para revender. Vai sair o preço que você pagaria por um tecido de má qualidade em qualquer loja. Os olhos de Jacira brilhavam cheios de interesse. Quanto? Vou fazer para você o preço que eu paguei. Está marcado na etiqueta, veja. Jacira olhou e perguntou, só isso? E você pode me pagar em 2 ou 3 vezes quando puder. Estou fazendo isso porque quero vê-la bonita e feliz.
Nesse caso, vou aceitar. Ela escolheu um, depois Margarida colocou alguns figurinos para escolher o modelo. Por fim, tirou as medidas e começou a trabalhar. Jacira olhava, seus olhos brilhavam como os de uma criança que ganha um brinquedo a tempo desejado. Não queria perder nada do que Margarida fazia. Ela sentia que finalmente encontrara uma amiga verdadeira e que essa amizade se firmava a cada instante e seria para toda a vida. Margarida olhou Jacira diante do espelho e comentou: "Veja como ficou bom, caiu como uma luva." Jacira se virou algumas vezes, olhando-se de vários ângulos e tornou: "Essa nem parece eu. Você faz maravilhas. Claro que é você. Se eu tivesse um corpo bem feito como o seu, iria me vestir sempre assim." "Eu pareço mais alta, a cintura mais fina. Sou eu mesma." "Claro que é. Sempre achei que você não estava valorizando seu corpo. Por essa razão quis ajudá-la a perceber isso. Sabe, eu tenho o olho de costureira. Quando olho para uma mulher, vejo logo o tipo que é e penso qual modelo iria lhe cair bem." Os olhos de Jacira brilhavam de prazer. Era a primeira vez que alguém elogiava daquela forma e ela notava que a amiga dizia a verdade. Estava gostando de ver sua figura no espelho. "Agora tire o vestido, vou acabar. Mas não sei se vai dar tempo para o serviço de mão." "Você já fez demais. Eu levo para casa e faço serviço de mão. É o mínimo que posso fazer." "Está bem, vou deixar para você o mínimo possível." Ela despiu o vestido, vestiu o outro e, apesar de havê-lo reformado, o tecido era pobre, o modelo sem graça, suspirou conformado. "Que foi? Não gostou de alguma coisa?" "Depois de ter experimentado o novo, não poderia gostar de vestir esse." "Não se preocupe, com o tempo daremos um jeito nisso." "Você sabe o que faz, gostaria de aprender a costurar como você." "Se quiser, posso ensiná-la, eu adoro fazer isso." Jacira não se conteve. "Você é amiga mesmo. Obrigada por tudo." Elas continuaram conversando, Margarida ia lhe ensinando algumas coisas sobre confecção. Eram 7 horas da noite quando Jacira, carregando uma sacola com o precioso vestido, despediu-se de Margarida. Ficou faltando apenas uma parte do chuleado e a bainha. "Faça tudo com capricho para não prejudicar o caimento do vestido." "Pode deixar. Farei tudo do seu jeito. Nem sei o que dizer depois do que você fez. Gostaria que me dissesse quanto vai cobrar pelo seu trabalho." "Você é minha amiga, só vai pagar o tecido." "Não é justo. Você trabalhou o dia inteiro. Ainda me tratou como uma dama, com almoço, sobremesa, chocolates." "Não posso pagar o que vale de fato, mas acho que pelo menos alguma coisa." "Nada disso. Passamos um dia muito agradável, conversamos. Tive o prazer de costurar como nos velhos tempos." Jacira abraçou-a comovida. "Nunca tive uma amiga como você. Nunca esquecerei o que está fazendo por mim." "Eu gosto de você. Nossa amizade vale mais que qualquer dinheiro." Jacira não conseguiu articular a palavra. Deu um sonoro beijo na face de Margarida, que viu sinceridade em seus olhos. Apertou sua mão, dizendo: "Espero repetir muitos domingos como este. Vá com Deus." Jacira murmurou uma obrigada e saiu. Durante o trajeto do ônibus de volta para casa, sentia-se alegre, satisfeita. Seu rosto havia perdido aquele traço de amargura que lhe era peculiar. O prazer de saber que alguém valorizava sua amizade, via alguma beleza em seu corpo e desejava contribuir para que sua vida se tornasse melhor, dava-lhe uma agradável sensação de descoberta. Sentia-se mais segura, mais motivada para continuar insistindo em modernizar-se, vestindo-se como as mulheres de sua idade e tornando-se uma pessoa mais viva. Até então, ela sempre se sentira um zero à esquerda. Ninguém a notava, não tinha amigos, conformara-se em passar pela vida como se não fizesse parte dela, sendo uma figurante sem importância. Mas, de repente, tudo começara a modificar-se e ela estava gostando das mudanças. Foi com a fisionomia distendida que Jacira entrou em casa carregando a sacola com o vestido. Encontrou o pai na sala vendo televisão e a mãe na cozinha. Vendo-a chegar, Geni apareceu dizendo: "Pode-se saber onde a senhora andou desde cedo até uma hora dessas?" Jacira, trazida à realidade pela frase dita em tom de desafio, suspirou tentando não entrar na discussão que ela já pressentia atrás daquelas palavras. "Eu disse que ia passar o dia na casa de uma colega de trabalho." Geni voltou-se para o marido, dizendo chorosa: "Está vendo? Eu não disse, ela vai passar o dia fora sem pensar que nós ficaríamos sozinhos o dia inteiro. A roupa que você passa nos fins de semana ficou toda no cesto. A louça está empilhada na cozinha. E eu fiquei sem a maionese que você sempre faz aos domingos", queixou-se Tide. Jacira olhou-os como se os estivessem vendo pela primeira vez. O contraste deles com a paz que havia na casa de Margarida, a delicadeza dela no trato, fê-la notar o quanto seus pais eram egoístas, pendurando-se nela para tudo. Não se conteve e respondeu: "Você poderia pelo menos ter arrumado a cozinha. Assim agora eu poderia cuidar da roupa. Eu? Está vendo, Tídio? Uma mulher doente ter de ouvir isso de uma filha depois da dedicação de toda uma vida é cruel demais.
Ao que ele, voltando-se para a filha, respondeu: como pode dizer isso a ela? Está cansada de saber que ela está sempre mal? Talvez seja por não fazer nada. Lavar uma louça não é pesado. Geni olhou ofendida, pegou uma toalha de papel, suou o nariz ruidosamente e afastou-se. Está vendo o que você fez? Sua mãe saiu chorando. Jacira suspeitou que Geni estivesse fingindo e respondeu imperturbável: eu vou passar a roupa, mas não lavarei a louça. Ela que volte à cozinha, coloque uma chaleira de água para esquentar e lave a louça. Aristides ia retrucar, mas Jacira foi para a mesinha no cobertinho, perto do tanque, ligou o ferro e começou a separar a roupa para passar. Aristides foi procurar Geni, que estava no quarto deitada, e disse: Jacira diz que vai passar a roupa, mas a louça ela não lava. É para você colocar a chaleira de água para esquentar e lavar a louça. Geni sentou-se na cama como se tivesse sido impulsionada por uma mola. Ela teve coragem de dizer isso? Teve. E falou decidida. Foi ligar o ferro e preparar a roupa para passar. Nossa filha nunca foi assim. Por essa razão, não gosto que ela faça amizade com outras pessoas. Elas logo começam a dar aqueles palpites em nossa vida. Foi só ela ir à casa da amiga que voltou desse jeito, pondo as manguinhas de fora. Mas eu não vou fazer o que ela disse. Acho bom você ir. A pia está uma bagunça, cheia de pratos sujos, copos. Nem a louça do café você lavou. Não lavei porque não estava me sentindo bem, mas estava disposta para ler aquela revista de novelas. Agora você também vai implicar comigo? Será que não posso ter um momento de distração? Distração você tem muita quando fica horas assistindo a televisão e não deixa eu ver o programa esportivo. Já vai começar? O que foi que eu fiz para ter uma cruz como esta? Não basta uma filha sem coração, você também deu para implicar? Ele suspirou resignado e foi ver televisão na sala. Há muito desconfiava do mal-estar da mulher. Não gostava de ver a cozinha suja, as coisas fora do lugar, mas não dizia nada para evitar discussões. Por qualquer coisa, Geni era capaz de ficar atrás dele, se lamentando por horas, até por dias seguidos, e ele preferia preservar sua paz. Eram quase 10 horas quando Jacira terminou de passar a roupa, desligou o ferro e foi guardar as roupas. Ao passar pela cozinha, notou irritada que sua mãe sequer havia colocado a água no fogo. Inconformada, foi até o quarto onde Geni permanecia deitada, colocou a roupa passada sobre uma cadeira e disse: passei pela cozinha e você nem colocou a água no fogo. Desse jeito vai demorar muito para terminar a louça. Eu não estou em condições de ir para a cozinha, não me sinto bem. Quando cheguei, você estava muito bem. Chegou até me repreender, mas logo depois me senti muito mal. Você me chamou de preguiçosa. Jacira suspirou, tentando segurar a vontade que sentia de dar vazão à sua indignação. Respondeu apenas: eu disse que não ia lavar a louça. Passei toda a roupa da semana e agora vou me deitar. Amanhã tenho de levantar cedo para trabalhar. Geni sentou-se na cama nervosa. O que custa você fazer isso para mim? Não vê que estou doente? Se eu não me cuidar, quem vai ficar doente de verdade sou eu. Por esse motivo vou dormir. Não acredito que vai fazer isso comigo. Como vamos tomar café amanhã com a cozinha daquele jeito? Vai ser ruim mesmo, então é melhor você ir cuidar disso o quanto antes. Sem dizer mais nada, Jacira foi para o quarto e fechou a porta. Geni, ouvindo o ruído da porta do quarto dela se fechando, levantou-se sem fazer barulho e foi até o corredor. De fato, Jacira fora para o quarto e se preparava para dormir. Inconformada desceu as escadas e foi ter com o marido que assistia à televisão. Tidi, você precisa fazer alguma coisa, tomar uma providência. O que foi? A Jacira me desobedeceu, não lavou a louça. Ela combinou com você que essa parte seria sua. Ela passou a roupa? Passou, mas a cozinha continua suja. Essa é a sua parte. Você não combinou com ela? Eu não combinei nada. Foi ela quem disse isso. Eu estou doente. Pedi-lhe para fazer essa parte, mas sabe o que foi que ela disse? Tidi meneou a cabeça negativamente. Geni continuou. Respondeu que não iria fazer, deu as costas e foi dormir. Já pensou como vai ser amanhã cedo? Já, é melhor você ir lavar a louça. Mas eu não estou bem e depois da maldade que Jacira fez comigo, senti-me pior. Eu é que não posso fazer isso. É tarefa de mulher. Você não vai fazer nada? Vai deixar que Jacira me trate assim? Não vou me meter na briga de vocês. Onde está a sua autoridade de mãe? Você não vive dizendo que sabe como lidar com ela? Geni olhou para o marido com raiva. Depois foi para a cozinha e decidiu. Colocou a chaleira de água no fogo e começou a separar a louça. Enquanto esperava a água esquentar, foi até o marido e lamentou. Eu vou me sacrificar dessa vez. Mas amanhã cedo Jacira vai ouvir. Não posso ser maltratada assim pela minha própria filha. Aristides acenou com a cabeça concordando, sem prestar atenção no que ela dizia, olhos fixos no filme que assistia pela televisão. Geni não teve alternativa senão voltar à cozinha, enquanto lavava a louça e ficar pensando na desforra que iria tirar da filha nos próximos dias.
Na manhã seguinte, Jacira se levantou cedo, arrumou-se e desceu para a cozinha. Sorriu ao ver que tudo estava limpo, mas Geni não se levantara ainda. Fez o café, colocou o pão no forno para esquentar, arrumou a mesa e sentou-se esperando o pão. Não podia se esquecer de como ficara com o vestido novo. Sentiu vontade de vesti-lo, mas não achava bom ir trabalhar com ele. Enquanto tomava o café e comia o pão, imaginava onde poderia usar o vestido. Nunca saía para passear. Aristides apareceu na cozinha e, vendo-a, disse: sua mãe está dormindo ainda, também onde ficou arrumando a cozinha até tarde. Jacira percebeu a censura na frase do pai e não se perturbou. Respondeu apenas: a culpa é dela. Nem a louça do café da manhã ela tinha lavado. Deixou acumular tudo e, claro, teve mais trabalho na hora de lavar. Você sabe que ela é doente. Não era muito tarde quando você acabou de passar a roupa. O que custava ter cuidado também da louça? Jacira olhou séria. Todos nós moramos na casa. Dormimos, comemos aqui. É justo que todos cooperemos para manter a ordem. Eu passo o dia todo trabalhando para pagar as despesas. Enfrento o trânsito pendurado em um ônibus lotado. Vocês passam o dia inteiro em casa sem fazer nada, vendo televisão, conversando com os vizinhos, lendo jornal e revistas. E quando chego cansada ainda tenho de cuidar da louça que vocês sujaram o dia inteiro, sendo que eu nem almoço em casa? Acha que é justo? Aristides olhou-a surpreendido e de pronto não encontrou palavras para responder. Depois de alguns segundos disse: você fala como se eu fosse culpado por não encontrar trabalho. Suspirou triste e continuou: você sabe que é difícil. Ninguém emprega um homem depois dos 50 anos. Sua mãe é doente, cansada, não sente disposição para trabalhar. Você está sendo injusta falando assim. Nós estamos velhos e merecemos respeito. Jacira olhou para ele. Era um homem forte, corado, fisicamente capaz de fazer muitas coisas. Mas era verdade que o emprego estava difícil até para os mais novos e as empresas não contratavam os mais velhos. Seu pai estava com mais de 60 anos. O senhor não vai mesmo encontrar trabalho por causa da idade, mas por que não ajuda a fazer algum serviço de casa? O quê? Serviço de casa é coisa de mulher. Eu me sentiria o último dos homens fazendo isso. Isso é orgulho. Os melhores cozinheiros são homens e são muito respeitados. Há homens em todas as profissões que fazem os mesmos serviços que as mulheres. São tintureiros, copeiros, garçons e não se envergonham. De onde você tirou essas ideias? Sua mãe tem razão. Desde que começou a ter essa amiga, está de cabeça virada. É melhor acabar logo com essa amizade. Você se deixa influenciar muito depressa pelos pensamentos dos outros. Jacira levantou-se irritada, mas conteve-se. Lavou sua xícara, enxugou-a e guardou. Depois tornou: está na hora de eu ir. Não quero me atrasar. Ela saiu satisfeita por poder ver-se livre dos comentários dele. Durante o trajeto para a oficina, Jacira foi pensando onde poderia usar o vestido novo. Poucos minutos depois, Geni apareceu na cozinha e Aristides notou logo que ela não parecia bem. Caminhava apoiando-se nos móveis, rosto franzido, ar triste. O que foi? Você não está bem? Geni fixou, suspirou, depois disse: como você queria que eu estivesse depois do que Jacira me fez ontem? Nunca pensei em receber tanta ingratidão. Também não foi tanto assim, afinal, Jacira levanta cedo, trabalha o dia inteiro, chega cansada e ainda tem que fazer tudo em casa. Até você está contra mim? Que vida minha, ninguém faz nada por mim. Não se lamente, não vai resolver mesmo, afinal somos pobres, estou desempregado e temos que nos sujeitar a ser sustentados por Jacira. Você tem saúde, bem que podia ter aceitado aquele emprego. Eu sou um operário qualificado, nunca vou sujeitar-me a ficar de porteiro naquele edifício. Por que não? Minha aposentadoria saiu e já cumpri minha parte trabalhando naquela fábrica desde os 14 anos. E sabe o que Jacira teve coragem de me dizer? Geni havia se sentado diante da mesa e servia-se de café com leite, passara margarina em uma generosa fatia de pão e respondeu: não. Ele continuou: que eu deveria ajudar no serviço da casa, que todos nós moramos aqui e temos o dever de cooperar para que tudo fique em ordem. Até que não seria ruim se você lavasse uma louça, fizesse uma faxina na cozinha. Assim Jacira não precisaria trabalhar tanto. A obrigação é de vocês duas. Eu não me presto a fazer serviço de mulher. O que os meus amigos iriam dizer se me encontrassem de avental lavando louça? Fico arrepiado só de pensar. Isso é bobagem. Depois eles não precisariam saber. Para começar, você poderia tirar a mesa. Eu já terminei. E lavar a louça do café. Aristides irritou-se. Não vou fazer isso e acho melhor você não deixar juntando na pia para não ter de lavar tudo no fim da noite. Pelo tom que Jacira usou quando falou comigo, ela não vai querer lavar. Ela só lavou a xícara que ela usou. A minha ficou. Nesse caso, você deveria ter lavado a sua. Assim eu não teria de lavar tudo. Ele olhou a sério. Pelo tanto de café com leite e pão que ela havia engolido e pelo tom de voz que estava usando, ele percebeu que ela não estava doente, como dizia. Ele sabia que ela costumava exagerar para empurrar todo o serviço da casa para Jacira. Ela gostava mesmo era de estender-se no sofá da sala, colocar os pés no banquinho e ler as revistas de fotonovela.
Você se lamenta por tudo, enche a cabeça com aquelas fotonovelas açucaradas e fica infeliz porque sua vida não é igual das mocinhos das histórias. Você, às vezes, parece que ainda não cresceu. Uma mulher velha como você não deveria acreditar naquelas baboseiras. Você consegue sempre ser desagradável, como se fosse melhor do que eu. Fica lendo jornal o dia inteiro, à noite fica em frente à televisão e nunca quer ver os programas que eu gosto. Você só quer ver peças de teatro, filmes. Eu sou um homem bem informado. Gosto da realidade, prefiro assistir as notícias. Você vai fazer almoço? Vou fazer o almoço e só, não vou arrumar a cozinha. Aristides deu de ombro. Faça como quiser, o problema é seu. Apanhou o jornal, foi para a sala, sentou-se em uma poltrona e preparou-se para começar a ler. Naquela tarde, ele iria ao barbeiro aparar os cabelos e precisava estar bem informado para comentar com os amigos. No sábado, Jacira chegou em casa, passava das 2 da tarde. Saíra da oficina a 1 hora e, por sorte, conseguira embarcar no primeiro ônibus. Ao entrar em casa, notou logo que Geni deixara amontoada na pia toda a louça do café da manhã e do almoço. Fingindo não ver o ar desaprovador da filha, Geni disse calmo. Deixei seu prato no forno. E a louça por minha conta? Ontem eu lavei quase tudo, mas hoje me senti mal, não consegui lavar. Você é moça, tem mais saúde do que eu. Jacira não respondeu, não queria discutir. Apanhou o prato de comida e notou que estava fria. Estava com fome e colocou na frigideira para esquentar. Depois, sentou-se e começou a comer, pensando o que iria fazer à tarde, além de passar a roupa da semana. Ela gostaria de ter um lugar para ir, para poder usar o vestido novo, mas não lhe ocorria nenhum. Se ao menos Margarida morasse mais perto, poderia ir à casa dela conversar um pouco. Lá o ambiente era calmo e agradável. Jacira tinha vontade de sair, de passear, de conhecer pessoas e principalmente de usar aquele vestido. Inquieta, levantou-se e cuidou de lavar a louça para evitar a conversa desagradável da mãe e também para espantar o tédio. Sua vida era vazia e sem nada que a alegrasse. Estava cansada da rotina e não sabia o que fazer para mudar. Acabou de arrumar a cozinha, passou toda a roupa da semana, depois foi para o quarto. Olhou o relógio, eram 5 horas da tarde. No dia seguinte, talvez fosse a casa de Margarida. Mas o que fazer para o tempo passar? O pai disputava com a mãe os programas da televisão. Conversar com eles nunca fora possível. Todas as vezes que ela tentava, seja qual fosse o assunto que puxasse, acabava sempre com as queixas dele por estar desempregado e dela por não ter mais saúde para os serviços domésticos. Suspirou resignada. Sentou-se na cama, abriu a gaveta da mesa de cabeceira para pegar a lixa de unhas e um cartão caiu no chão. Ela apanhou e leu Ernesto Vilares. Imediatamente lembrou-se do homem que ajudara a não cair e do lenço dele que ficara de devolver. Sorriu. Estrearia o vestido. Já havia se esquecido de que comentara com Margarida que iria até o endereço dele para devolver o lenço emprestado. Colocou o vestido novo e, satisfeita, olhou-se no espelho. Parecia outra pessoa. Caprichou no penteado, puxando os cabelos para trás e colocando uma fivela do lado. Depois pegou seu sapato preto e olhou-o sem muito entusiasmo. O salto não era alto como o de seus colegas de trabalho, mas era o que tinha. Conformada, calçou e, como não tinha uma bolsa mais bonita, preferiu uma carteira pequena, mais nova. Pintou-se ligeiramente e saiu. Geni estava lendo revistas na sala e, vendo-a, levantou-se de um salto dizendo assustada: Aonde você vai vestida desse jeito e a esta hora? Vou sair um pouco, mas voltarei logo. Aonde você vai? Dar uma volta. E precisava se pintar desse jeito? Onde arranjou esse vestido tão agarrado? Não tem vergonha? Jacira suspirou e não respondeu logo, tentando conservar a calma. Parou diante de Geni e disse séria: Estou com 38 anos, acho que sei cuidar de mim, não preciso de babá. Viu isso, Tide? Você não vai tomar nenhuma providência? Vai deixar que sua filha saia desse jeito como uma prostituta? Aristides, que estava assistindo a uma partida de futebol com muito interesse, não respondeu e Geni gritou: Tide, além da filha você também não me dá atenção? O que está acontecendo nesta família? Irritado por ter de desviar a atenção do jogo que estava no auge, ele respondeu: Que loucura é essa? Não se pode mais ir a um jogo de futebol em paz? Arranje-se as duas. Não tenho nada com suas discussões. Deixem-me em paz. Jacira deu as costas e saiu. Geni, inconformada, ainda tentou chamar a atenção do marido, mas desta vez ele não teve paciência para ouvir suas lamentações e ela, vendo que não lhe dava nenhuma atenção, sentou-se, apanhou novamente a revista e continuou lendo. Jacira foi até o endereço indicado no cartão, parando diante de uma casa antiga, grande, rodeada de jardins, muito bonita, no bairro da Aclimação. Pensou que não podia ser lá e conferiu o endereço novamente. Estava certo. Ficou parada diante do portão de ferro, hesitante, sem coragem de tocar a campainha. Nesse instante, uma moça muito bem vestida e um rapaz apareceram, abriram o portão e, vendo Jacira, a moça perguntou: A senhora está esperando por alguém? O curso acabou e todos já vão sair.
Animada pelo tom amigo em que ela disse aquelas palavras, Jacira perguntou: aqui é a casa do senhor Ernesto Vilares? Aqui é o lugar onde ele ministra seus cursos, respondeu o rapaz sorrindo. Nesse momento, diversas pessoas saíram da casa e foram se aproximando do portão. Jacira perguntou ao rapaz: aqui é uma escola? Para adultos. Nós somos alunos do Dr. Ernesto. Jacira olhou-o surpreendida. Ele a convidara para ir àquele endereço. Sentia curiosidade. As pessoas ali eram bem vestidas, deviam ter estudado em boas escolas. Que curso estariam fazendo? Não teve coragem de perguntar. Esperou que todos saíssem e o rapaz veio para fechar o portão. Vendo-a, indagou: a senhora deseja alguma coisa? Outro dia o senhor Ernesto emprestou-me um lenço e eu vim devolvê-lo. Pode fazer o favor de entregar a ele? A senhora não deseja fazê-lo pessoalmente? Posso? Quer entrar, por favor. Jacira entrou, acompanhou o moço e foi conduzida a uma sala onde ela viu o homem que a socorrera naquele fim de dia. A princípio, ele não a reconheceu. Olhou-a, querendo descobrir quem era. Jacira, intimidada pelo ambiente luxuoso em que estava, disse com suavidade: sou Jacira. Vim devolver o lenço que me emprestou naquele fim de tarde quando me desequilibrei descendo do ônibus. Ele sorriu, aproximou-se e estendeu a mão. Agora me recordo. Como você está diferente. Como vai? Bem, obrigada por tudo. Não quero tomar seu tempo. Nada disso. Você vai tomar um café comigo. Esperei que viesse, mas demorou. Desculpe, é que eu trabalho muito e fiquei sem tempo. Venha comigo. Vamos na sala ao lado. Ele segurou o braço dela e conduzindo-a à sala contígua. Lá era uma pequena copa, a mesa estava a posta e ele puxou a cadeira para que Jacira se sentasse. Depois colocou uma xícara na sua frente e perguntou: você toma café, leite ou prefere chá? Café com leite. Jacira respondeu sem jeito. A louça era fina e tinha alguns petiscos sobre a mesa. Ernesto serviu-a e sentou-se dizendo: fique à vontade, faça de conta que está em sua casa. O contraste era tanto que Jacira não se conteve. Seja por estar nervosa naquele ambiente ou por medo de não saber portar-se diante de um homem tão fino, ela desabou a chorar. E ele imediatamente segurou a mão dela dizendo com voz suave: venha comigo, vamos nos sentar naquele sofá e conversar. Tomaremos nosso lanche depois. Jacira soluçava. As lágrimas corriam pelo seu rosto e ela não conseguia parar de chorar. A beleza do lugar, as pessoas finas e bem vestidas, o ambiente agradável e acolhedor, as flores nos vasos e o jeito amigo com o qual foi recebida, a fizeram notar o quanto sua vida era ruim, feia, sem graça. Ela chorava, os anos perdidos em um ambiente triste de queixas e problemas, sem beleza e sem alegria. Ernesto continuou segurando a mão dela e esperou calmamente que ela parasse de chorar. Quando ela se calou, olhou envergonhada e disse: desculpe, toda vez que nos encontramos eu choro desse jeito. Eu não sou chorona. Nunca me lembro de ter chorado tanto como agora. Você está lavando a alma, jogando fora momentos de frustração e de amargura. De fato, minha vida tem sido pobre de beleza, de alegria, de amor e de dinheiro. No entanto, você é uma mulher bonita, moça, cheia de saúde e tem tudo para ser feliz. Você quer me animar? Sou feia, sem graça, pobre e muito infeliz. É assim que você se vê, mas eu lhe garanto que está errada. Ela baixou a cabeça e não respondeu. Ele era um homem bem educado e estava sendo gentil. Mas Ernesto percebeu que ela não acreditou em suas palavras e continuou: aliás, não estou dizendo isso para agradá-la, porque sei que a verdade, em qualquer caso, é sempre o melhor caminho. Você é uma pessoa maltratada, que não cuida da sua aparência, que carrega o mundo nas costas, sempre faz tudo para com os outros, mas não tem responsabilidade consigo mesma. Jacira, admirada, levantou os olhos e seu rosto cobriu-se de vivo rubor quando disse: isso não é verdade. Sou muito responsável. Eu trabalho todos os dias, viajo em pé em um ônibus cheio, chego em casa e ainda faço todo o serviço doméstico, pois meus pais são idosos e dependem de mim. Não cuido da aparência porque não tenho dinheiro para comprar boas roupas e vestir-me bem. Até esse vestido foi presente de uma amiga. Você cumpre seu horário de trabalho, cuida de seus pais, mas não cuida de você. Coloca-se em último lugar e se julga inferior aos outros. Não sabe que nossa primeira obrigação como pessoa é cuidar do nosso bem-estar. Não precisa ter dinheiro para fazer isso. Basta prestar atenção ao que sente, valorizar suas necessidades em primeiro lugar. Só assim vai ficar bem, até para poder desempenhar melhor seus compromissos. Eu não quero ser egoísta, mas quando chego cansada e reclamo por minha mãe ter deixado a louça do dia inteiro para eu lavar, ela diz que sou egoísta. Sinto-me culpada e faço tudo o que ela quer. Eu quero que ela seja feliz. Mesmo à custa da sua infelicidade, você não me parece uma pessoa feliz. A vida tem sido cruel comigo. Meus 2 irmãos foram embora de casa há anos e não dão notícias. Meu pai ficou desempregado e não arranjou mais emprego por causa da idade. O dinheiro que recebe da aposentadoria não dá nem para o aluguel da casa e todo o dinheiro que ganho na oficina mal dá para pagar as despesas.
Levando essa vida, como eu posso pensar em mim e ser feliz? Às vezes tenho vontade de ir embora também, mas depois me arrependo. O que será deles se eu também os deixar? Você é uma boa filha e não é errado dedicar-se ao bem-estar dos seus, mas sinto que você está fazendo isso de maneira errada. Como assim? Depois você vai me contar como são seus pais, seus dias no emprego e como se relaciona com eles. Então voltaremos a conversar. Agora vamos tomar nosso café, falar sobre outras coisas. Desejo mostrar-lhe nosso espaço e explicar como é o nosso trabalho com as pessoas. O rosto de Jacira animou-se. Observei as pessoas saindo animadas, pensei que fosse uma festa. Ernesto sorriu e seus olhos brilharam. Falar do seu trabalho era o que ele mais gostava. Aprender a viver melhor é sempre uma festa e eu gosto de ensinar como se faz isso. Essa é a minha profissão. Não entendi, você é médico? De certa forma sim, mas eu cuido da alma. Você é um médico da alma? Não sei como é isso. Nunca ouvi falar. Ernesto sorriu e respondeu. Você não sabe que quando seu corpo adoece ou quando se sente infeliz, a verdadeira causa está em como você vê a vida? Acredita que sua vida depende dos outros e por esse motivo faz tudo para que eles fiquem bem? Sacrifica-se julgando que seja sua obrigação, porque é assim que nossa sociedade tem ensinado. Não que prestar ajuda ou fazer algo bom para os outros seja um erro. O problema é que, ao fazer isso, você os coloca em primeiro lugar e se esquece de cuidar de si. Como está se sacrificando pelos outros, espera que eles cuidem de você. Ernesto falava devagar, olhando nos olhos de Jacira. Fez ligeira pausa e, notando que ela estava prestando atenção, continuou. Essa é uma grande ilusão, porque os outros não vão fazer o que você gostaria. Alguns procuram tirar proveito usando-a. Outros se afastam porque não gostam que se intrometa em suas vidas. Eu me sacrifico pelos meus pais e eles nunca me agradecem, só criticam. Minha mãe diz que eu sou feia quando me arrumo um pouco melhor que pareço uma prostituta. Eles são ingratos, não reconhecem meu esforço. Isso me entristece muito. Às vezes tenho vontade de sumir e ir para longe, mas falta coragem. Se eles a tratam dessa forma, a culpa é sua, não deles. Jacira olhou admirada. Minha? Eu faço tudo para eles e a culpa é minha? Você não sabe se colocar. Se faz tudo o que eles querem, como é que eles vão saber até onde podem ir? Você não coloca limites, eles acham que podem abusar. Jacira ficou pensativa por alguns segundos, depois disse. No outro dia fui passar o domingo na casa de minha única amiga e quando voltei no fim da tarde, minha mãe estava brava porque eu saí e não passei a roupa da semana e ainda deixou toda a louça do dia na pia para eu lavar. Eu não suportei. Ela disse que é doente, mas muitas vezes eu duvido. Tem muito apetite, lê revistas o dia inteiro ou fica na televisão com muita disposição. Só se sente mal na hora de fazer algum serviço. Eu não aguentei. Disse que ia passar a roupa, mas a louça não ia lavar. Ela tentou convencer-me, disse que estava passando mal. Porém, fiquei firme, cumpri a minha parte e fui dormir. Na manhã seguinte, a cozinha estava arrumada. Como sabe? Porque você fez do jeito certo. Colocou-se. Na hora fiquei com remorso, pensando que eu poderia ter arrumado a cozinha. Se fizesse isso, a estaria prejudicando mais ainda. Você está enganado, eu jamais seria capaz de prejudicar alguém. Gosto de ajudar. Toda ajuda precisa ser inteligente para fazer com que a pessoa melhore. Você está impedindo sua mãe de se ocupar, tornando-a indolente e comodista. Ela age assim porque quer, está sempre insatisfeita, queixando-se da vida, de tudo. A atividade física distrai, ocupa o pensamento e faz o corpo se mexer. Na natureza, tudo é movimento. Não fazer nada traz insatisfação, tédio. Sua mãe precisa voltar a interessar-se pela vida. Jacira olhou-o séria. Ernesto tinha razão. Geni perdera o gosto pela vida. Vivia incapaz de apreciar qualquer coisa. Mergulhava nas histórias românticas para esquecer a própria infelicidade. Vivia de ilusão. De fato, eu gostaria de fazer alguma coisa para que ela se sentisse mais feliz. Eu sei, mas antes você precisa conquistar a sua própria felicidade. Jacira suspirou e respondeu. Eu já desisti. Felicidade não é para mim. Ernesto olhou a sério e pediu. Feche os olhos. Ela obedeceu e ele prosseguiu. Imagine que você está em um jardim cheio de flores. Sinta o perfume que elas emanam. O céu está azul e sem nuvens, o ar é leve e agradável. Os pássaros cantam alegres nas árvores e seu coração está em paz. Pense que você não está só. Espíritos iluminados, mensageiros da luz a envolvem com amor, querem que ouça o que tem a dizer. O corpo de Jacira estremeceu. Fundo suspiro saiu do seu peito. Ernesto levantou-se, ligou o som e uma música suave encheu o ar enquanto Jacira recostou-se no sofá e relaxou. Ernesto sorriu, deixou-a lá e calmamente foi tomar seu café. Depois foi até ela que parecia adormecida. Sentou-se na poltrona ao lado e fechou os olhos em concentração.
O que viu deixou-o admirado. Quando alguém estava muito envolvido com problemas emocionais, ele costumava utilizar exercícios de elevação espiritual a fim de que a pessoa experimentasse o prazer de sentir vibrações sublimes e, a partir dessa experiência, começasse a cultivar pensamentos mais elevados em busca de bem-estar. Mas com Jacira acontecera algo diferente. Ele estava vendo que o espírito dela, fora do corpo, estava mesmo sentado em um banco de um lindo jardim florido, enquanto uma mulher muito bonita ao seu lado conversava. Uma calma muito grande reinava na cena. Ernesto esforçou-se para ouvir o que diziam. Você tem reagido e tentado melhorar. Precisa fazer muito mais. Hoje a trouxemos aqui para que pudesse sentir o gosto de estar bem e quando acordar vai se recordar desses momentos. Isso vai ajudá-la a sentir que você pode conquistar uma vida melhor. Nós queremos ajudá-la, mas só poderemos fazer isso se você nos der a chance. Eu quero ficar aqui com você, não quero mais voltar para minha casa. Isso não é possível. Lá é seu lugar até aprender como vencer todas as dificuldades. Não tenho como fazer isso, não é verdade. Você é forte e dentro de você tem tudo o que precisa para tornar-se uma vencedora. Você vai me ajudar? Primeiro você precisa fazer a sua parte. Essa é a regra para podermos atuar. Está na hora de você voltar. Meu nome é Marina. Onde você mora? Gostaria de procurá-la. Muito longe. Você ainda não pode ir até lá. Mas quando pensar em mim, entrarei em contato. Marina levantou as mãos de onde saíam feixes de luz azul brilhante e colocou-as sobre o corpo de Jacira. Depois de alguns segundos, desapareceu. Ernesto abriu os olhos e notou que Jacira estava acordando, dizendo baixinho: Eu quero ficar aqui, é muito bom, não quero voltar. Remexeu-se, abriu os olhos e, fixando-os em Ernesto, disse emocionada: Que sonho maravilhoso. Depois, percebendo onde estava, continuou: Desculpe, eu dormi. Não sei como foi isso, estava cansada. Você não dormiu. Você saiu do corpo e foi encontrar-se com o espírito de uma mulher. Jacira olhou assustada. Espírito? Não. Era uma mulher muito bonita chamada Marina. Eu sei. Eu vi onde vocês estavam. Um lugar maravilhoso, cheio de flores, tudo lindo. Acho que estive no céu. Ernesto sorriu. Você se elevou e visitou uma dimensão astral mais elevada. Por esse motivo sentiu-se tão bem. Ainda estou sentindo um bem-estar muito grande. Você conseguiu fazer contato com essa mulher que deseja ajudá-la a melhorar sua vida. Jacira suspirou pensativa e depois respondeu: Foi um sonho bom, mas não creio que se realize. Minha vida não tem como mudar. Não posso abandonar meus pais, não tenho conhecimento nem uma profissão que me permita ganhar um salário maior. Ernesto sorriu e considerou: Você está olhando os fatos do ponto de vista materialista. A vida vai muito além da matéria. Nosso espírito é eterno, nunca morre. Nosso corpo de carne acaba, mas nós continuaremos vivendo em outras dimensões do universo. Como pode ser isso? Nosso espírito já vestiu outros corpos de carne neste mundo. Nós somos cidadãos do universo, onde há milhares de moradas para toda a humanidade. Como posso saber se isso é verdade? Você acabou de viajar para um desses lugares. Esse jardim não pertence à Terra? Quando eu estava lá, tudo era muito sólido. Era sólido para o seu espírito, mas invisível para os olhos da carne. Não é um lugar onde você possa ir quando quiser, mas somente quando sai do corpo e vai com o corpo espiritual. Nós temos mais de um corpo? Temos vários que estão todos juntos trabalhando para que estejamos aqui. Mas a experiência que você viveu mostra que somos imortais, que a morte não é o fim e continuaremos vivos quando o nosso corpo de carne morrer. Jacira abriu a boca e fechou-a novamente. Depois de alguns instantes, tornou: Não foi a primeira vez que eu sonhei como hoje. Já estive em um lugar onde uma mulher falou comigo e eu nunca mais esqueci. Mas o sonho de hoje foi muito mais forte, claro. Eu senti que estava muito contente, feliz, como nunca me recordo de haver sido. Sinto que o que aconteceu hoje pode mudar sua vida. Gostaria de ajudá-la a conseguir isso. Vai me oferecer um emprego melhor? Não. Mas meus cursos têm esse objetivo. Desejo que venha assistir às minhas aulas. Jacira hesitou. Não sei. Não gostaria? Gostaria muito, mas talvez não possa pagar as aulas. Você é minha convidada. Não terá de pagar nada. Poderá vir todos os sábados. As pessoas são bem vestidas, devem gostar de conviver com gente de classe. Você é tão boa quanto elas. Não se deixe levar pela vaidade. Não tenha vergonha de sua posição social. Você é uma pessoa, precisa aprender a se valorizar. Terei o maior prazer em vê-la entre meus alunos. Nesse caso, farei o possível para vir. Venha tomar seu café e depois quero mostrar-lhe todo o nosso espaço e explicar-lhe algumas coisas mais. Eles dirigiram-se para a mesa. Ernesto trocou o café com leite que estava frio e serviu-se também. Depois percorreram a casa e ele ia descrevendo como funcionavam os cursos. Já tinha escurecido quando Jacira saiu depois de despedir-se.
Durante o trajeto de volta, sentia-se animada e feliz. A vida também tinha um lado bom que ela um dia poderia desfrutar. Chegou em casa depois das 9 horas, entrou e encontrou os pais diante da televisão. Vendo entrar, Geni levantou-se da poltrona dizendo: "Até que enfim chegou. Pode nos dizer onde andou até essa hora?" Arrancada de seus pensamentos íntimos pelo tom desagradável da voz de sua mãe, Jacira sentiu como se lhe tivessem atirado um balde de água fria na cabeça. A mudança foi tanta que a custo conseguiu segurar a irritação. "Não é tão tarde assim", respondeu, tentando dominar a raiva. Geni colocou as mãos na cintura e continuou em tom provocativo. "É sim, está vendo, Tite? Ela pensa que mora em uma pensão, que pode sair sem dizer aonde vai e chegar em casa tarde da noite como se fosse uma qualquer." Jacira olhou-a séria e preferiu não responder. Se falasse, certamente iria brigar. Sem dizer nada, foi para o quarto. Sentou-se na cama, tentando recuperar o bem-estar. Não conseguiu. Começou então a rememorar tudo o que acontecera naquela tarde. 5 minutos depois, Aristides bateu na porta. Estava mal-humorado por ter que deixar seu programa esportivo predileto. "Abra a porta, Jacira. Sua mãe está passando mal e a culpa é sua." Uma onda de indignação envolveu Jacira. Levantou-se, abriu e ficou parada diante do pai. Não queria brigar. Ele entrou e foi dizendo em tom contrariado: "O que está acontecendo com você? Sempre foi uma boa filha, porque agora deu para afrontar sua mãe. Sabe que ela é doente, está passando mal, com dores no peito, falta de ar e chorando sem parar." Jacira suspirou resignada. Sua vida não tinha jeito mesmo. O que fazer com uma família como a sua? Se eles fossem como Ernesto, tudo seria diferente. Amargurada respondeu: "Não fiz por mal, pai. Estou cansada e queria dormir." "Por que não disse aonde foi nem respondeu às suas perguntas? Ela se interessa pelo seu bem-estar. Preocupa-se com você, lhe quer bem. Por esse motivo sofre quando você não lhe dá satisfações." Ela teve vontade de dizer que tinha idade para cuidar de si mesma e que não precisava que a mãe ficasse tomando conta de todos os seus passos. Mas sabia que não adiantaria. Ele nunca entenderia. "Vou descer e conversar com ela." "Faça isso, filha. Diga-lhe onde foi e com quem. Assim ela ficará bem." Eles desceram. Geni estava estendida no sofá com as mãos no rosto. Aristides aproximou-se. "Está melhor, Geni?" Ela meneou a cabeça negativamente e não respondeu. Ele continuou: "Jacira não fez por mal, é que chegou cansada e queria dormir. Veja, ela está aqui para conversar com você." Geni continuou cobrindo o rosto e seu corpo foi sacudido por alguns soluços. Jacira não acreditou muito naquele mal-estar, mas estava desanimada e resolveu ceder. "Não precisa chorar, mãe. Eu fui na casa da minha colega da oficina. Ficamos conversando e o tempo foi passando. Você não me disse nada e eu fiquei esperando você para jantar. Seu prato está no forno." "Obrigada, mas estou sem fome." "Vai ver que jantou na casa dela. Você não gosta mais da minha comida." "Você está enganada. Tomamos um lanche e isso me tirou a fome. Estou cansada e quero ir dormir." "Não vai lavar a louça do jantar?" Jacira suspirou resignada. "Pode deixar, eu lavo." Ela foi para a cozinha e começou a dispor tudo para lavar. Silenciosamente foi até a porta da sala espiar. Geni estava sentada em sua poltrona favorita assistindo televisão. Ela não gostava do programa esportivo, mas se não deixasse o marido assisti-lo, ele por sua vez não a deixaria ver o que queria. Felizmente o programa predileto dele estava no fim e logo ela poderia ver o que ela desejava. Jacira olhou o rosto da mãe e notou que ela estava muito bem, fisionomia relaxada e calma. Não parecia ter chorado de verdade nem ter passado mal. Enquanto lavava a louça, lágrimas sentidas desciam pelas suas faces enquanto ela pensava: "A felicidade não é para mim. Sábado vou até Ernesto dizer que não será possível frequentar suas aulas. É melhor eu me resignar ao meu destino. Nada que eu faça poderá mudar isso." Aguardem, a história continua.